Bom dia a todas, né? E a você, Daniel, porque enquanto feminista eu não vou colocar o masculino genérico, né? Numa sala com muito mais mulheres. Então, para mim é um prazer estar aqui e trabalhar uma temática que me é muito cara. Todas as vezes que a gente fala sobre violências contra as mulheres, e aí eu faço questão de colocar no plural, para a gente entender que a quantidade de violências são muitas e que as mulheres são plurais. Então não dá para a gente falar sobre a mulher, a gente precisa falar sobre as mulheres, respeitando as idiosincrasias, as especificidades, enfim. Eu quero começar. Pode passar, por favor, Daniel. Eu quero começar dando bom dia em Yorubá, tá? E aí eu quero que vocês respondam para mim, porque quando a gente fala bom dia, todo mundo fala bom dia, né? E aí eu quero dizer que em Yorubá a gente fala ekaro. Então bora ensaiar aí para ver se vai. Ekaro. Pronto. É preciso que a gente não se distancie dessas línguas. É preciso que a gente conheça um pouco do continente africano. E, lamentavelmente, algumas vezes, quando a gente fala sobre o continente africano e sobre línguas africanas, parece que a gente só faz referência às religiões de matriz africana, né? E a gente, que bom que as religiões de matriz africana mantiveram alguns vocábulos, expressões, um diálogo, toda uma interlocução, mas é bacana que a gente também traga a universidade, a nossa atuação, essas línguas também, né, que são necessárias para a gente conseguir caminhar. Pode passar, por favor. Então, quando eu falo de um curso de prevenção e combate às violências contra as mulheres, eu preciso trazer um provérbio iorubano que diz assim: nada se faz sem um bom ori. E ori em Yorubá significa cabeça. E aí, todas as vezes que a gente fala sobre ori, eu lembro da palavra orientar. E aí, na universidade, a gente tem essa oportunidade de cuidar de oris, né? De ser orientadora. E aí eu, graças a Deus, tenho grandes experiências com a orientação. Tenho estudantes, né? Desculpe. Estudantes que passaram por mim, que desejaram que esse ori pudesse ser cultivado. E eu desejo também que esse curso seja um curso de você permitir que o seu ori, a sua cabeça, possa desconstruir alguns elementos que ainda estão aí arraigados e que a gente precisa efetivamente sair desse meio, né? Sair desse contexto antigo, ultrapassado, obsoleto, enfim. Pode passar, por favor. Então eu quero começar trazendo um poema meu. Pode passar de novo. Mais uma. Mais uma. Pronto, chegamos. Eu quero trazer esse poema meu, no qual eu me descrevo, né? Quem sou eu efetivamente? Eu sou Mabel Freitas, mulher preta, feminista, antirracista. Eu sou doutora em difusão do conhecimento pela Universidade Federal da Bahia e tenho pós-doutorado na USP em educação. Então, todas as vezes que a gente fala de trajetória na universidade, é uma trajetória repleta de violências. Parece que a universidade não foi feita para a gente. As pessoas fazem questão de dizer: aqui não é o seu lugar, o que é que você está fazendo aqui? E aí a gente escorrega muito, né? Nós, mulheres, passamos por situações do tipo: mas esse curso é para você? Como se mulher não pudesse cursar engenharia civil, né? Ou: mas você é muito nova para estar no doutorado, né? Como se fosse uma questão etária. Então a gente passa por situações muito em odontologia, mas você sabe que é um curso caro, né? Então parte do pressuposto da nossa hipossuficiência. Então, o tempo todo eu não sei se os homens ouvem sobre isso, mas a gente ouve e ouve muito. Então eu aprendi a me posicionar dentro dos espaços pelos quais eu passo, pelos quais eu transito, me posicionar de uma maneira muito ética, mas também sempre dizendo o que eu preciso dizer com todo o sorriso do mundo, né? Então eu acho que é especial quando a gente consegue dizer e escolher a forma de dizer. Então eu trago aí um poema meu que eu digo assim: uma intelectual protagonista. Sou uma mulher preta antirracista, portanto não me chame de fada sensata. Meus estigmas escravistas me deram poções de genialidade autodidata. Eu prefiro a alcunha de bruxa temida, pois tenho alquimia intelectual.
Meu protagonismo é sempre insubmisso, disruptivo e insurrecional. Desnudar o meu olhar para o óbvio que sempre me cercou foi gradativo e vicejante. Hoje, descortino olhares colonizados de outrem sobre a historiografia preta como missão. Enxergar a vil perversidade da sociedade hegemônica e eurocêntrica tem sido estimulante para visibilizar ainda mais as nossas lutas em prol da cidadania nesta pseudo-abolição. Eu recuso o violento golpe da universalidade da Europa com a sua suposta cognitiva supremacia. Sou abraçada pela sapiência universal da África, América, Antártida, Ásia e Oceania. Mas como é ao continente africano que eu devo as minhas origens abissais, elejo corpo e corpus do além Atlântico como as minhas pleiades principais. Quando sinto o odor fétido do racismo religioso, recreativo e institucional, perfumo o recinto com o genuíno aroma da sabedoria ancestral, exalando assim o cheiro extasiante da nossa zeviche cognição. Ao ouvir discursos criminalizadores, estereotipados e racistas sobre a pretidão, brado com meu capital afrodiaspórico as heranças culturais africanas e afro-brasileiras, e ainda relato heroísmos das nossas majestades guerreiras. Como são amargas e azedas as narrativas que nos desumanizam desde a escravização, saborosamente ofereço meu banquete doce salgado, formador e transformador antirracista, afinal, sou uma legítima intelectual protagonista. Então, produzir ciência não é fácil. Ser intelectual é quebrar paradigmas. Então, algumas pessoas se chocam porque acham que nós, mulheres, estamos prontas para fazer outra coisa na sociedade, menos fazer ciência, menos quebrar paradigmas que estão aí e que a gente realmente precisa revisitar. Então, eu vou pedir para Daniel voltar um pouquinho para historicizar esse curso, tá? Esse curso já foi apresentado para 3 turmas dentro do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Então, a turma 1, pode passar mais, por favor. A turma 1, aí, obrigada. A turma 1, a turma 2 e a turma 3 foram turmas ministradas no TJBA. Então, houve uma convocação para que juízas e juízes participassem desse curso. Em geral, a gente formou 500 pessoas, né, também com assessores e assessoras. E aí, no presencial também foi super bacana quando a gente estava lá, porque é um momento de troca, então é bacana que a gente pergunta, que a gente interage, e eu acho bacana. Então, a primeira turma foi a turma Maria da Penha, e aí a gente traz uma frase que é muito potente dela, que é: a vida começa quando a violência termina. A turma 2 foi a turma Lélia Gonzalez. Essa identidade negra não é uma coisa pronta, acabada. A turma 3 foi a turma Sônia Guajajara. Como mulher indígena, eu já nasci na luta. E a turma 4 é essa turma que vocês estão aqui compondo. É a turma Frida Kahlo. Primeira turma da Defensoria Pública do Estado da Bahia. E aí eu trago uma frase dela que me atravessa diretamente, que é: eu estarei aqui desde que você me cuide. Eu falo contigo assim como você me trata. Eu acredito no que você me mostra. E aí eu lembro de um adágio do Colégio Militar que é: palavras convencem, mas exemplos arrastam. Então não adianta a gente falar em discurso se a gente não tem uma prática coesa, coerente. E batizar a turma com cada nome, né, de uma mulher é muito especial essa escolha, porque são mulheres potentes e mulheres forjadas na luta. Então Frida Kahlo, para quem não sabe, né, a história dessa grande pintora mexicana, é uma mulher que sofreu muito. Então, quando criança, ela teve poliomielite. Então, ela tinha uma perna mais atrofiada, uma perna mais curta. E aí, inclusive, quando ela foi crescendo, ela ficou identificada por uma saia longa, né? Era como se fosse uma saia. E as pessoas falavam tanto dessa saia, mas era para cobrir. Então, Frida Kahlo era uma pessoa com deficiência. Logo depois da infância, depois da poliomielite, ela teve um acidente de carro. E foi um acidente que, assim, ela foi atravessada por uma barra de ferro. Então, o corpo dela ficou extremamente comprometido. É tanto que ela não pôde ser mãe, ela teve o útero invadido, ela teve uma barra de ferro que foi nas partes íntimas dela, ela teve um pé triturado. Então, ela teve uma vida repleta dessa questão da saúde física comprometida, justamente não só pela poliomielite, como também pelo acidente. E aí me aparece Daniel Riviera, o esposo dela, muitos anos mais velho, décadas mais velho que ela, parece que 20 anos mais velho que ela, e era uma pessoa
que fazia com que ela tivesse violência psicológica. E aí, quando a gente olha para a pintura de Frida Kahlo, a gente vê uma mulher que faz muito autorretrato. E ela diz: o assunto que eu mais sei falar sou eu. É o assunto que eu mais domino. E ela traz, inclusive, algumas falas muito potentes de amor para esse homem, né? Ficaram casados muito tempo, ela era bissexual, ele aceitava os relacionamentos com mulheres, mas não aceitava o relacionamento com homens, mas ele também tinha vários relacionamentos extraconjugais com outras mulheres, então era um relacionamento extremamente complexo, eles chegaram a se separar num dado momento, né? Aí é fofoca de família. Ele teve um relacionamento com a irmã dela, com a irmã mais nova dela. E aí eles se separaram e depois eles voltaram a, né, retomaram o casamento e as agressões continuaram. Então, assim, a vida de Frida Kahlo, essa grande pintora, né? Quando a gente fala de artista visual no México, até hoje se lembra de Frida Kahlo. E hoje a gente fala muito dela, inclusive da sobrancelha, né, fechada. Até quando a gente tem alguém que tem essa estética, a gente comenta sobre ela. Mas a gente talvez não saiba dos enfrentamentos que essa mulher teve para conseguir ficar viva. Ela não chegou aos 50 anos, e aí fez a passagem. E é especial para a gente falar sobre ela, porque a maneira como ela lutou é uma maneira inspiradora. Então não tem como a gente não batizar uma turma com o nome de Frida Kahlo, porque ela foi quem mais fez a sua autodefesa, né? Ela tentou, da maneira dela, e aqui a gente não está para julgar nem fazer análises comportamentais, mas pensar a maneira dela, como é que ela conseguiu passar por essa vida, né? Passar por essa experiência, não só uma experiência extremamente dolorosa, mas uma experiência de regozijo no que diz respeito ao brilhantismo da sua arte. Pode passar, por favor. Então, esse componente curricular que eu abro hoje, a gente já teve a aula inaugural com Graziele Dias, é sobre feminismos e interseccionalidade. Então, como eu falei, eu fiz doutorado na UFBA, eu fiz pós-doutorado na USP, e eu fui uma mulher também que sofri violências na universidade, né? Violências do tipo, eu estava numa aula, a professora deu um texto em francês na UFBA, e eu falei assim: professora, eu não leio francês. Ela falou: é um problema seu, porque você quer ser doutora, você tem que dominar idiomas. Eu falei: professora, e eu tirei 10 na prova de inglês e de espanhol, mas francês não foi uma língua estrangeira que eu escolhi. Ela falou: mas aí é um problema seu, talvez o seu lugar não seja aqui, né? E a minha tese foi eleita a melhor tese de 2019 do programa. Eu concorri ao prêmio Tese de CAPES em nível nacional e não ganhei, mas para mim foi honroso estar ali. Então é bacana que a gente agora tem uma mania de microviolências, microtransformações. Não tem nada de micro. É uma violência, me atravessa, eu não choro para falar disso, mas assim, é extremamente complicado. E até hoje eu não falo nada de francês, é bonjour e acabou, né? Então, assim, é bacana a gente entender que, às vezes, outras mulheres conseguem nos violentar. E eu lembro de um professor também na universidade, eu pesquiso teatro negro, precisamente o Bando de Teatro Lodum, aqueles atores fizeram o Paió, que vocês certamente assistiram. E aí eu lembro de um professor que falou assim: porque você é traumatizada, porque você nunca pisou em um palco. Eu falei: mas professor, eu não sou atriz, eu sou pesquisadora. Eu não tenho interesse nenhum de pisar em um palco. Inclusive, se eu quisesse, eu pisaria. Ele falou: mas quem pesquisa teatro e nunca pisou em um palco é traumatizada. E ele aí decretou isso publicamente para a sala, e eu olhando para ele, respeitando a idade, né? Eu não disse a ele o que eu gostaria de dizer. Mas é nesse nível, né? A gente sabe que tem muitos atravessamentos. E eu não vou ficar falando aqui que são muitas camadas, porque eu não sou da área de psicologia e não estou afim de procurar essas camadas. O que eu preciso efetivamente é me blindar, porque existem coisas que me atravessam e que são gatilho. E aí lembram outras coisas, né? E a gente viajar, por exemplo, para um evento, ter uma palestrante que vai proferir a sua explanação em língua estrangeira e você chegar e dizer assim, ó: eu preciso da tradução. E a pessoa que está entregando o fone falar assim, ó: você não domina idioma, não? Você como doutora, né? Pensei que você já era falante. Eu falei: pois é, eu não sou falante de outras línguas. Eu consigo entender muito bem, por exemplo, o espanhol, mas eu não falo. Mas ela, no caso, está falando inglês e meu inglês é instrumental. É só para fazer a prova mesmo do doutorado e eu leio alguns textos da minha área. Mas assim, eu não precisava passar por isso, né? Então, lamentavelmente, a gente às vezes está num espaço acadêmico, num espaço profissional que é um espaço de adoecimento.
é um espaço de a gente repensar se a gente realmente gostaria de estar aqui, porque tem colegas que fazem questão de dizer que o seu dia não vai ser agradável se depender dele ou dela, né? Tem gente que você olha e fala assim, ai, que bom que não veio, né? Porque até aquele bom dia você dispensa. Então, o que eu desejo a partir desta nossa aula é que a gente comece a repensar algumas práticas que são tão naturais e que a gente não vê que a gente está sofrendo violência ali. Pode passar, por favor. A ementa é bem curtinha, porque a gente só tem 3 horas, né? Então eu decidi trazer à baila feminismos e equidade, identidades e assimetrias de gênero na sociedade brasileira e interseccionalidade como construção de justiça social. Então, todas as vezes, pode passar, por favor, que a gente vai falar, mais uma vez, que a gente vai falar sobre esse universo das violências contra as mulheres, eu gosto muito de, nesse universo jurídico, peticionar. Então, eu convido, né, cada defensora, defensor, servidora, servidor, a receber com muito afeto essa petição que eu quero hoje trazer aqui. E eu quero começar qualificando as partes. Pode passar. Quando eu falo de qualificação de partes, eu preciso dizer que essas partes são plurais. E aí eu trago um mosaico de mulheres, todas sofreram violências, cada uma à sua maneira. Então eu não sei quantas mulheres ali vocês conhecem, mas certamente conhecem a Maria da Penha. E a Maria da Penha conheceu o seu agressor na USP. Maria da Penha cursava mestrado, esse homem era um professor universitário, esse homem era estrangeiro, então é bacana para a gente entender que o estrangeiro, assim como o brasileiro, o assalariado, o hipersuficiente, o muito escolarizado, o pouco escolarizado, eu não posso ter um padrão de agressor. Eu preciso entender que esses agressores também são plurais. Esse homem não tinha o visto permanente até iniciar esse relacionamento com ela. E aí, depois do casamento, com esse visto permanente bem encaminhado, e aí as violências começaram a acontecer. Então, eu convoco e convido, né, a Defensoria Pública a pensar sobre um diálogo com a Polícia Federal, sobre um diálogo com os consulados, porque não é possível que essas pessoas vão conseguir driblar viajando pelo Brasil inteiro, porque não precisa de passaporte, né? Em solo nacional. E aí são pessoas escorregadias, que às vezes fogem, que vão para outra cidade, estão em outro espaço, e aí não conseguem ser alcançados. E é bacana que, na condição de defensor ou defensora de uma mulher que foi vítima de uma pessoa que é uma pessoa estrangeira, é importante que a gente tenha essa atenção a essa especificidade, porque talvez o trabalho tenha que ser diferente, inclusive para achar esse agressor. Eles não podem deixar a Polícia Federal, por exemplo, sem o endereço atualizado. Então, é preciso que a gente tenha essa interlocução de alguma maneira. Nenhum consulado que eu saiba, né, ainda fez algum tipo de intervenção nesse sentido, mas será que quando a gente fala, por exemplo, porque é uma outra cultura, sim, é uma outra cultura, só que você está em solo nacional. Então você precisa dar conta da legislação brasileira, né? Então é importante que a gente não justifique por uma questão, porque no país da pessoa isso é normal, porque quando você mora em outro país, você precisa se adequar à realidade vigente. Outra mulher que eu trago é a Carolina Dickmann, e aí virou lei também, vocês sabem que ela teve as fotos íntimas vazadas, então isso é natural. Quem mandou, né? E aí a gente vai para a vítima. Quem mandou ela guardar essas fotos, né? E aí xinga essa mulher, por exemplo, que não pode ter o seu corpo exposto dentro de uma foto, por exemplo, né? Ou de um vídeo. E trago a prefeita Moema Gramacho de Lauro de Freitas, que sofreu violência política. Não sei se vocês sabem, mas Moema teve um câncer. E aí fizeram o enterro de Moema, seguraram um caixão que desfilou por Lauro de Freitas para matar Moema Gramacho. Então eu não sei se isso chegou para vocês, mas assim, essa mulher também tem uma dor muito grande, é tanto que quando eu falei sobre isso, ela estava e ela chorou assim copiosamente, agradecendo pelas minhas palavras, porque é surreal a gente não entender como é que uma mulher que está num espaço de poder, quais são as violências que atravessam. Então Moema teve um caixão que desfilou por Lauro de Freitas, pedindo e festejando, celebrando, a direita no caso, né? Celebrando a morte de Moema Gramacho. Né? E Moema está aí viva terminando seu mandato.
Outra mulher que eu trago é Mãe Jaciara. Mãe Jaciara sofre constantemente a questão do racismo religioso e a gente não pode falar em intolerância religiosa. Intolerância religiosa é você tratar mal o testemunho de Jeová. É você tratar mal, você desconsiderar uma pessoa muçulmana. Se você acha que o Deus que a pessoa acredita é o demônio, é o Satanás, já não é mais intolerância. É racismo religioso em si, né? E aí ela tá ali do lado de Mãe Gilda, né? Sua mãe biológica e a Yalorixá desse terreiro. Mãe Gilda teve a foto estampada num jornal da Igreja Universal, chamando de charlatã. Ela aí complicou uma questão de saúde, ela teve um infarto e faleceu. E a Igreja Universal teve que indenizar a família de Mãe Jaciara, né? Porque eles perderam a mãe por conta de um escândalo, né? Dentro de Salvador inteiro leu esse jornal. Não sei se vocês tiveram acesso, mas tem ainda, né, guardado alguns exemplares para a gente entender qual é a dimensão, né? Quantas Yalorixás têm o seu terreiro invadido e algumas pessoas neopentecostais pegam a Bíblia e batem na cabeça para doutrinar, para tirar o demônio, né? Então, muitas Yalorixás, mulheres que são do candomblé, passam por essa situação. A atleta Joana Maranhão, que passa por uma questão de assédio com o seu treinador, e aí pensar quanto tempo eu tenho para denunciar. Observe, tem mulheres que não vão denunciar nunca, vão passar a vida inteira e vão dizer é melhor, porque senão minha carreira vai ser comprometida nesse sentido, né? E aí eu realmente preciso repensar se eu devo falar ou deixa para lá, né? Foi uma vez só, ou foram várias vezes, mas eu consigo segurar isso aqui, né? Por exemplo. A Lélia Gonzalez, que além de sofrer machismo, sofre o racismo, né? Uma mulher preta, e todas as vezes que a Lélia propunha a trazer teses, ela era desconsiderada, deslegitimada. Sabe aquela famosa preta raivosa, né? Que a gente é chamada. Então, a Lélia passou por situações extremamente complicadas no que diz respeito à maneira como ela agia, à performance social dela, né? Outra mulher também que eu trago é a Sônia Guajajara, e aí também já batizou, né, uma turma, enquanto mulher indígena. Parece que as mulheres indígenas, elas só precisam, só entre muitas aspas, trabalhar com algo que seja da terra, com cuidar de criança. É como se elas não fossem as cacicas, e eu tive o privilégio de conhecer cacicas, né? Porque para mim só tinha cacique, era sempre homem, né? Então tem mulheres que são lideranças indígenas, tem mulheres que fazem todo um trabalho de mobilização, e é o caso da Sônia Guajajara, que já foi inclusive ameaçada de morte, né? Outra mulher que eu trago, preta e trans, aí tem mais um atravessamento, é a Tiffany Odara, que também é Yalorixá, doutoranda na FACED, né? Trabalha com educação, uma educação disruptiva, transformadora, também uma mulher que sofre muitos atravessamentos e principalmente você não é mulher. Porque quem tem pênis não é mulher. E aí foca no sexo biológico e não consegue caminhar aí com as identidades de gênero. E outra mulher que eu trago é a Isabela, que também foi um caso muito escandalizado aqui em Salvador. Isabela teve que forjar que estava morta, não sei se vocês lembram desse caso. E aí ela prendeu a respiração. O carro estava com o namorado, foi buscá-la, deu carona, havia mais 2 homens e foi uma tentativa de feminicídio, né? E aí ela foi largada na estrada e aí quando ela apareceu, ela perdeu parte de uma visão e eu tive o prazer de conhecer a Isabela e eu só queria abraçá-la porque eu queria muito, né, conhecer e ver de que maneira ela superou, né, essa situação, porque foram marcas, o corpo tá todo, né, dilacerado e aí a gente imagina as cicatrizes da alma, né? Pode passar, por favor. Então, todas as vezes que eu falo sobre violências contra as mulheres, eu preciso dizer que nós estamos numa sociedade patriarcal. Então, ainda temos a autoridade dos homens. Quando um homem chega, parece que a gente precisa fazer uma reverência para ele, porque ele é a grande autoridade. Então, é difícil, por exemplo, entender que a defensora pública geral é defensora e se chama Firmiane Venâncio, que é uma feminista, que é uma pesquisadora. Porque, em geral, a gente fala o defensor, o defensor, o defensor geral, e é sempre uma presença masculina que está lá. Ou quando a gente tem as lideranças das comissões, as lideranças das coordenadorias, das diretorias, a gente sempre às vezes espera que seja um homem que vai estar naquele espaço. Mas por quê? Porque naturalizou a presença masculina e principalmente a presença masculina e branca. A gente naturaliza essa presença, né? A gente consegue ver os corpos pretos encarcerados, os corpos pretos em situação de rua, mas a gente às vezes não consegue ver um corpo preto em
espaço de liderança. É estranho, causa estranhamento pra gente, né? Olhar dessa maneira. A perspectiva ainda é uma perspectiva falocêntrica, ou seja, a superioridade é masculina. Não sei se vocês estão acompanhando o MC Daniel, que é um desses MCs aí, né? Daqui do Brasil. Ele vai ser pai pela primeira vez. E aí teve um dado momento que foram olhar o sexo biológico, né? E aí, quando foram olhar, perceberam que o pênis desse bebê é um pouquinho maior. Então, assim, MC Daniel já está se achando. Olha o que é o falo. Falo quer dizer pênis, né? A perspectiva é falocêntrica. Quem tem pênis é que efetivamente é superior. Então, imagine que a gente já teve uma fase na sociedade que o pênis era... o carro era a extensão do pênis. A gente tem momentos da sociedade que a arma é a extensão do pênis. Então, é um espaço de poder. É como se fosse um objeto, algo que vai dizer, olha, sabe? Eu tenho... E a gente tem mania, inclusive, de falar expressões. Vamos lembrar aí que eu não vou xingar. Mas a gente tem expressões que são ligadas ao pênis. E são expressões que querem dizer, olha como essa pessoa é excelente. Então, ela é uma pessoa, e aí a gente fala no pejorativo, usando o falo como centro, né? As práticas são sempre práticas machistas nas quais nós mulheres somos subjugadas. E aí eu lembro, por exemplo, de ser convidada para ir ao ESC fazer uma palestra em Ilhéus. E aí quem estava dirigindo era uma pilota. E eu estava animadíssima que era uma mulher pilotando a aeronave. E aí, num dado momento, o voo era Salvador, São Paulo. Quando chegou a São Paulo, a gente trocou de aeronave. E aí essa mulher, a pilota, trouxe a gente de São Paulo para... Porque é assim, né? Os voos são loucos daqui do Nordeste. A gente vai para São Paulo, depois volta para o Nordeste. Eu estava aqui em Salvador e não fui direto para Ilhéus, né? E aí, quando voltou para a Bahia, falou, não temos visibilidade, não vamos pousar. Estamos voltando para Salvador para abastecer a aeronave. E aí voltou. E aí os comentários começaram, né? A mulher pilota, né? Por isso que ela não conseguiu pousar e blá, blá, blá. Eu, confiante de que tudo ia dar certo, continuei na aeronave. E aí abasteceu, vamos voltar para Ilhéus. Voltamos para Ilhéus. Quando chegou lá, o avião começou a descer. Daqui a pouco o avião... Aí trocou, já não era mais a pilota, era o piloto. A aeronave começou a descer, daqui a pouco a aeronave começou a subir e falou, não temos autorização para pouso, vamos voltar para Salvador para abastecer. E aí voltou pela segunda vez. E aí eu peguei minha mala e falei, eu não sou evangélica, mas isso é um livramento, eu estou saindo daqui. Né? E aí eu saí. E aí eu ainda saí dizendo assim, eu vou sair porque é um piloto. Porque se fosse uma pilota, eu ia continuar porque eu sei que ela ia pousar. Mas a gente sabe que tem profissões que a presença da mulher é olhada de uma maneira extremamente preconceituosa. Diz, aí não é o seu lugar. Ela poderia ser a comissária de bordo. Mas a pilota é até estranho falar, será que é pilota ou é piloto? Né? A gente fica até com estranheza de querer colocar no feminino. E, para concluir, as nossas atitudes que vemos aí, né, lamentavelmente, são atitudes misóginas. Tem pessoas que têm verdadeira aversão à mulher. Se sabe que é uma mulher que vai falar, já vai com uma carga, com um olhar completamente estereotipado, completamente preconceituoso, e não quer ouvir, prefere, não. A gente acabou de ouvir, né? Aqui a gente nem contrata mulher. A gente não contrata mulher para não ter problema. Né? Porque aqui a gente sabe do jeito que é. Ou então, como assim? CEO mulher? Não, CEO mulher não vai dar certo, porque ela é muito frágil, ela é sensível, então não é especial que esta pessoa efetivamente esteja pensando em alguns pontos sobre os quais a gente quer se debruçar. Pode passar, por favor. Então, quando eu falo de qualificação das partes, e eu estou falando de mulheres, eu estou falando de quais mulheres? Eu estou falando de que raça? Eu estou falando de que gênero, eu estou falando de que geração, de que crença, de que classe, de que sexualidade, é uma pessoa com deficiência ou não. Ou seja, as mulheres são muitas. E nós que sofremos violência, sofremos em vários lugares e de várias maneiras diferentes. Pode passar, por favor. Então, eu quero também focar em alguns elementos que não podem deixar passar aqui, porque, em geral, a Defensoria Pública também é procurada pelos povos e comunidades tradicionais. E aí, quando eu olho uma mulher caiçara, olha que agora a novela só fala de caiçara, né? A novela Mania de Você. Antigamente, talvez algumas pessoas nem ouviam essa palavra caiçara, eu não sabia nem que caiçara existia, né? São 28 povos e comunidades tradicionais. Então, talvez a gente não tenha ainda tido um diálogo estreito com os povos indígenas, como, por exemplo, as mulheres ribeirinhas,
com as castanheiras, com as andirobeiras, com as cipozeiras, com as geraizeiras. Ou seja, talvez a gente consiga, eu consigo pensar, Abel, as mulheres ciganas, as quilombolas e as indígenas. E as demais? Qual é o olhar da Defensoria Pública para essas mulheres? Quais são as especificidades que essas mulheres têm? Muitas vezes a gente tem uma estrada que a Ronda Maria da Penha não vai chegar. E aí, na iminência de uma medida protetiva e de um acompanhamento sobre isso, o feminicídio bate a porta. E a gente não sabe como lidar. Tem mulheres, por exemplo, que têm uma comunidade e naquela comunidade o agressor mora a 2 quadras dela, ou a 1 quadra, ou na mesma rua, porque a família toda da família é uma questão da comunidade tradicional. E aí, como é essa medida protetiva? Como é lidar com isso? Porque eu preciso ir ao mercado, eu preciso ir à farmácia. E de que maneira eu vou lidar? A questão é bem complexa e eu sempre sugiro que elas sejam ouvidas. E é preciso que, de alguma maneira, a gente dialogue e traga essas pessoas para cá, para que a gente possa pensar. Hoje a gente fala de nada sem nós, nada sobre nós sem nós. Então não dá para a gente ficar criando estratégias sem ouvi-las. Talvez elas tragam boas ideias, talvez não, com certeza, né? Boas ideias, perspectivas sobre as quais a gente não tinha pensado ainda. Estratégias que são exequíveis, porque talvez na nossa cabeça esteja aqui um esquema X e quando a gente chega a realidade é Y. Então é bacana ouvir quem está lá, porque querendo ou não, como mãe Bibiana fala, a gente fala da porteira para fora. A gente não está lá, morando naquela comunidade. Então é especial saber de que maneira a Defensoria Pública pode atuar estando com elas. Então eu convido, né, e convoco para que a gente de alguma maneira possa fazer essa mobilização de trazer essas mulheres de povos e comunidades tradicionais para dialogar conosco e ver de que maneira a gente pode articular outras possibilidades de defesa. Pode passar, por favor. Então, eu quero trazer essa palavra, que é uma palavra que está em voga hoje. E aí, com certeza, vocês já ouviram falar sobre interseccionalidade. Quem criou essa palavra foi Kimberly Crenshaw, que é uma advogada preta estadunidense. Então, a Kimberly fala que a interseccionalidade é a mescla de eixos de opressão, é a sobreposição de discriminação, é o entrelaçamento de clivagens identitárias, é a gente unir as múltiplas exclusões. Então, pense em uma mulher preta, trans, candomblessista, com deficiência. São muitos atravessamentos. Então pense uma mulher branca, muçulmana, pobre, bissexual. Então é preciso que a gente não olhe para a mulher e olhe para as mulheres e entenda que cada uma tem as suas especificidades. E não dá para a gente colocar... Não, porque eu já trabalhei com cigana. Cigana é assim. Aí eu pergunto, a que etnia você se refere? Não, porque os indígenas, calma, os indígenas é muita gente. É Paiaiá, é Pataxó, é Tuxá. Há especificidades. Então é especial que a gente entenda que realmente não dá para a gente generalizar e colocar todo mundo numa mesma massa homogênea, porque isso é irreal. Pode passar, por favor. E aí eu quero trazer um elemento, né, que é, mas esse debate é atual? E aí eu trago essa seção da tempestividade. Será que vale a pena a gente agora estar falando sobre isso? Pode passar. Já passou do tempo, né? Então a gente tem aí o CNJ, em 2022, recomendou a adoção do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. Quando foi em 23, tem a obrigatoriedade da capacitação de magistrados e magistradas sobre direitos humanos, gênero, raça, etnia e perspectiva interseccional. Aí criou-se o Comitê do Acompanhamento e Capacitação sobre o Julgamento com Perspectiva de Gênero no Poder Judiciário e criou também o Comitê de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário. E ainda em 23, criou-se o Comitê de Acompanhamento e Capacitação sobre o Julgamento com Perspectiva de Gênero. E estamos em 2024, ministrando um curso como esse. Então é importante que a gente entenda que muitas vezes os debates estão acontecendo, os diálogos já estão sendo avançados e talvez algumas instituições timidamente começaram ou não a colocar em prática o que já é teoria há algum tempo. Pode passar, por favor.
E aí eu quero trazer alguns fatos para a gente pensar, porque falando em fatos, eu falo em isso aconteceu. E eu não posso abrir mão de refletir sobre essas questões. Pode passar. E aí eu quero começar trazendo Xenofonte no século IV a.C., dizendo o seguinte: os deuses criaram a mulher para as funções domésticas e o homem para todas as outras. Então, mas Mabel, isso é século IV. Será que atualmente nós mulheres ainda passamos por situações como essa, de total preconceito? E aí eu quero trazer meu primeiro vídeo para a gente refletir. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Marta. Eu vim aqui a convite do Jorge para falar um pouco sobre feminismo para vocês. Gente, chamei a Marta aqui, que é uma especialista nesse tema, né, que é a palavra de ordem, né, do dia. E apesar de homem, eu fui criado por mulheres, então eu sei bem o que elas passam. Mas, bom, a Marta vai falar um pouquinho mais para vocês aqui. Então, o machismo, ele é algo estrutural. Ele está dentro de todos nós. Tá prestando atenção aí, Totone? Ó, só para você, hein? Tô cheio de print teu no meu celular. Todos nós mesmo, todos. Isso é importante pra mulherada, né? Mulherada às vezes acha que tá fora, né, Marcinha? A mais machista que tem aqui é ela. Quando eu falo que o machismo é estrutural, você não pode dizer que uma mulher é exatamente machista, porque ela é atravessada pelo machismo da sociedade, então não tem como culpá-la. Olha, desculpa, Marta, mas aí a gente pensa diferente, viu? Porque eu não passo pano pra machista, não. Pode ser homem, mulher, gay, o que for, pra mim machista tô fora. Um conceito muito interessante é o maninterrupting, que é quando um homem interrompe uma mulher. Desculpa, eu não conhecia. Como é que é? Maninterrupting. Os estudos, eles indicam que uma mulher ela é interrompida 130% de vezes mais do que o homem. Jorge, tá prestando atenção no que ela tá falando? Não, eu tô, é porque eu não conhecia. Ela é interrompida Presta atenção que às vezes ela tá falando uma coisa que você não sabe. Tô confuso, 130% dá quanto? É 2 vezes mais, né? 130%, ela é mais interrompida do que os homens. Mesmo que ela tenha uma Viu? posição... Você tinha que prestar atenção no que ela tá falando pra você. 130%? Às vezes isso acontece aqui no nosso ambiente. Martinha, por favor. Outro conceito interessante é o mansplaining. Desculpa, como é que é? É o mansplaining, que é quando um homem ele se sente no direito Martinha, de explicar... calma aí, deixa eu explicar esse conceito que eu tô bem familiarizado. Na verdade, o que ela tá tentando explicar para vocês é o seguinte: o homem toma a palavra da mulher para falar algo que ela acabou de dizer. Ou então começa a explicar algo que a mulher estava explicando, interrompendo. Acontece esse cross desses conceitos que a gente está tentando explicar para vocês, e a Martinha está nos ajudando aqui. Exatamente. Entendeu, Jorge? Entendi. Porra, tu manja pra caralho, hein? Pô, eu tenho mãe, né? Tenho irmã, a gente não pode... Pô, isso é foda. Vamos ficar esperto com isso, hein? Tem um último conceito também, que eu trouxe aqui para vocês, que é o gaslighting, que é quando um homem ele diminui psicologicamente uma mulher, a ponto dela se sentir... Pirou, filha? Acabou. Homem ficar chamando a mulher de louca que ela não é, só se for louca. Lá em casa, minha mulher tá sempre correta. Tô brincando contigo. Obrigado por ter vindo, viu? Pra vocês que achavam feminista era tudo feio, olha só que princesa. Obrigado, querida. Agora a gente vai falar de trabalho, se puderem sair, viu, Marcinho? Ainda deixou o ambiente aqui mais bonito, né? Exatamente. Bem, não precisa dizer muita coisa, né? Então, em geral, nós somos interrompidas e, lamentavelmente, as pessoas se sentem autorizadas a fazerem isso. E os colegas falam mais grosso e a gente olha para a pessoa e a pessoa não se toca que a gente está falando e a pessoa fala mais alto e a pessoa toma fala e a gente está falando e a pessoa toma fala e fala o que a gente falou e quer explicar melhor porque supostamente ele sabe explicar melhor do que a gente. E aí eu convido os colegas, né, que estão assistindo a repensarem quantas vezes isso já aconteceu na sua sala. E as mulheres também que estão assistindo, quantas vezes você foi interrompida? Quantas vezes a sua fala foi interrompida por um homem que queria supostamente explicar melhor o que você tinha acabado de explicar, ou ele acha que você não sabe explicar. E aí é ele quem vai explicar, né? Ou ainda, o que ela falou no final, né, do gaslighting, que é quando a gente é psicologicamente diminuída. E aí várias pessoas passam por isso, isso é extremamente adoecedor e as pessoas naturalizam. Então, hoje, no ambiente laboral, a gente também passa por situações extremamente complicadas de violência. E os colegas precisam revisitar algumas práticas para que a gente não naturalize. Assim como em casa, assim como na igreja, na sociedade, no templo que a pessoa frequenta, no condomínio, enfim, seja lá onde for,
São práticas que às vezes acontecem corriqueiramente. E aí eu trago mais uma fala, né, dos senadores romanos, que é: os senhores sabem como são as mulheres. Façam-nas suas iguais e imediatamente elas quererão subir nas suas costas para governá-los. E aí, mas será que os senadores romanos, em 195 depois de Cristo, não é uma prática que a gente olha hoje, que a mulher quer ser igual, que a mulher vai governar, enfim. E aí eu quero trazer meu segundo vídeo, que é exatamente uma mulher que governa sim e que enquadra cada um que está fora do seu lugar, deixando evidente o que é ser feminista, dentro de um ambiente inóspito como esse. Ministra Rosa Weber, Vossa Excelência tem a palavra para voto. Não, ministro Lewandowski, o ministro Fux é que tinha me concedido uma parte. Não, mas é o momento do voto. Para votar. Mas agora o voto agora... Conceda a palavra para o voto integral. Como concede a palavra? É a vez dela votar. Não, mas ela que concede, se quiser, Vossa Excelência, uma parte. Devolvi a palavra, Vossa Excelência. Não, foi feita agora uma análise, só um parênteses, foi feita agora uma pesquisa, já dei ciência à ministra Rosa, em todos os tribunais constitucionais onde há mulheres, o número de vezes em que as mulheres são aparteadas é 18 vezes maior do que entre os meninos. Vai ver, com pouco não é mesmo. E vou dizer mais, a ministra Sotomayor, a Justice, me perguntou, e lá como é que é? Eu falei, lá, em geral, eu e a ministra Rosa não nos deixam falar, então nós não somos interrompidas. Mas agora é a vez da ministra Rosa, por direito constitucional, votar. Tem a palavra, ministra. Bem, foi bem incisiva, né? E a Carmen Lúcia, maravilhosa, ela deixa evidente que é um espaço de poder, e Rosa Weber já saiu, né? Ela está sozinha agora, e a gente espera muito que a próxima mulher que entre seja uma mulher preta, né? E que as próximas, né, também possam entrar homens pretos, e que a gente possa dialogar sobre essa diversidade brasileira, mas é extremamente importante que a gente olhe para uma mulher que está num lugar como esse e que também se veja violentada pelos seus colegas, né? Que acham natural. Eu que estou cedendo a palavra, mas você não está cedendo nada, agora é a hora de ela votar. Né? Então não é uma gentileza sua. E muito me preocupa essa história, né, do 8 de março, das flores, do bumbum. Né? Muito me preocupa essa história de mandar aquela mensagem, porque você é empoderada. Né? E parece que houve um esgarçamento com a palavra empoderada. Né? Todo mundo é empoderado, a pessoa está fazendo qualquer coisa, está empoderada, e é bacana a gente entender que esse poder é um poder que muitas vezes está represado e que a gente precisa de alguém para dizer assim, ó, mulher, acorde e deixe desaguar isso aí. Não dá para você continuar represando, né? Então é bacana que a gente entenda que, e eu sempre comento sobre isso, empoderar é um verbo que não existe. O verbo é empoderar-se, porque só você se empodera. Eu não tenho o condão de lhe empoderar. Eu posso contribuir com a minha história, você dizer, olha, gostei, me estimulou, me incentivou, mas nunca me motivou. Porque a motivação é interna. A motivação é de dentro para fora. E nunca de fora para dentro. De fora para dentro é incentivo, estímulo. Então eu posso incentivar e estimular, nunca motivar. Porque os motivos são seus, para querer ou não sair desse espaço. Pode passar, por favor. E aí eu quero trazer algumas mulheres insurgentes dentro da nossa história que efetivamente deram conta de algumas demandas que a gente talvez nem tenha sonhado. Então eu quero trazer uma análise bem geral, mas que a gente pense há quanto tempo essas mulheres começaram com esse processo de empoderamento e deixaram evidente na sua época de que elas eram sim empoderadas. Então eu quero trazer primeiro Safo, né, que é a poetisa grega da ilha de Lesbos, lá no 625 a.C., Cristine Pizan, a escritora italiana com a obra A Cidade das Damas. Então imagine o que é uma mulher no século XV, 1400 e alguma coisa, escrever um livro chamado A Cidade das Damas. Como é que seria essa cidade? Feita por mulheres, governada por mulheres. Em 1400, a gente estava em outra encarnação, né? Abigail Adams era conselheira século XVIII, 1700 e alguma coisa. Conselheira sobre governo e política dos Estados Unidos. E aí, eu quero trazer essa fala que é bem potente. Eu tenho a esperança de ouvir que vocês
declararam a independência. E por isso, nesse novo Código de Leis, que eu suponho seja necessário fazer, desejo que você se recorde das senhoras e seja mais generoso e favorável que seus ancestrais. Caso não se dê cuidado e atenção especial às damas, nós estaremos determinadas a pôr em marcha uma rebelião e não estaremos obrigadas por nenhuma lei na qual não tenhamos voz e nem representação. Isso 31 de março de 1776. Então imagine o que é uma mulher peitar toda uma situação de governabilidade masculina e ela dizer isso por nós. Olympe de Gouges, dramaturga francesa, tem um texto que é a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Olha que a gente até hoje fala, a Declaração dos Direitos dos Direitos Humanos. É do homem, da mulher, de todo mundo. Só fala todos, mas é de todo mundo. E ela que pagou com a vida, né? No artigo 6º diz, todas as cidadãs e todos os cidadãos, e até hoje a gente está escrevendo aí texto que só tem o masculino genérico. Então imagine uma mulher em 1791 marcar cidadã. Todas as cidadãs, todos os cidadãos, por serem iguais aos seus olhos, no caso os olhos da lei, devem ser igualmente admissíveis em todas as funções honoríficas, cargos e empregos públicos, segundo suas capacidades e sem outras distinções, além das suas virtudes e talentos. Então imagine o que é construir uma declaração do direito da mulher e dizer a mulher também é cidadã. Tem aí Marie, né, ou Mary, né, já que é escritora inglesa, eu não vou me ousar ler esse sobrenome aí para não ler errado, criou a obra Uma Vindicação dos Direitos da Mulher. Então, observe, foi na Inglaterra, foi na França e em quantos outros lugares. E, enquanto isso, quais revoluções os povos tradicionais faziam aqui e as mulheres indígenas faziam aqui? Essa literatura a gente não tem, porque é literatura oral, né? A gente só não pode desconsiderar que também havia revoluções aqui, e eu não vou falar de micro-revolução, é revolução. Os movimentos das sufragistas, né, e operárias no século XIX, pode passar, por favor. Anísia Floresta, que é uma educadora brasileira que marca aí o feminismo nacional, com a sua obra Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. A Simone de Beauvoir, que escreveu o maior tratado, né, o Segundo Sexo, lá em 1949, filósofa francesa, é pelo trabalho que a mulher vem diminuindo a distância que a separava do homem. Somente o trabalho poderá garantir-lhe uma independência concreta. Ora, Simone de Beauvoir, você está falando de que mulher? Porque eu, enquanto mulher preta, estou trabalhando. Estou na senzala, estou na cozinha, estou sendo escravizada sexualmente. Percebe? De que mulher ela está falando? Da mulher branca que não trabalha, que está subjugada ao marido, que tem alguém para prover, e não da mulher negra. Eliette Safiotti, em 69, a grande socióloga brasileira, escreveu o livro A Mulher na Sociedade de Classes, Mito e Realidade. Kate Miller, escritora estadunidense, criou o livro Política Sexual. Juliette Mitchell, ou Mitchell, não sei, psicanalista neozelandesa, criou o livro A Condição da Mulher. Judith Butler, a grande filósofa estadunidense, escreveu o livro Problema de Gênero. Ou seja, muitas obras apareceram, pode passar, por favor, mas eu pergunto quem eram essas mulheres. Então eu quero trazer um recorte, porque toda vez que a gente fala de feminismo, a gente comete um erro. Não é o feminismo, são os feminismos. Mas, Mabel, mulher cigana não é feminista. Existe cigana feminista? Existe. Talvez ela não tenha lido nenhuma dessas obras, mas ela tem uma maneira de agir, um modus vivendi dentro da sua comunidade que a destaca pela não subjugação de algumas práticas que são corriqueiras. E a gente precisa reconhecer. E aqui eu trago o primeiro tratado do feminismo negro. Eu tive o privilégio, né, de ser agraciada no dia 29 de maio, que é meu aniversário, né? Em Ohio, uma mulher preta se levantou e disse assim: aquele homem ali que diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa carruagem, é preciso carregar elas quando atravessam o lamaçal e elas devem ocupar sempre os melhores lugares. Nunca ninguém me ajudou a subir em uma carruagem. A passar por cima da lama ou me cede o melhor lugar. E aí Sojourner Truth pergunta: e não sou uma mulher? Olhem para mim,
Olhem para meu braço. Eu capinei, eu plantei, juntei palha nos celeiros e homem nenhum conseguiu me superar. E não sou uma mulher? Eu consegui trabalhar e comer tanto quanto homem, quando eu tinha o que comer. E também aguentei as chicotadas. E não sou uma mulher? Eu pari 5 filhos, e a maioria deles foi vendida como escravos. Na época não falava escravizados, né? Quando manifestei minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E não sou uma mulher? E daí eles falam sobre aquela coisa que tem na cabeça. Como é que chamam? Aí uma pessoa na plateia falou, é intelecto. Ela, é isso aí, meu bem. E o que isso tem a ver com o direito das mulheres ou o direito dos negros? Se minha caneca não está cheia nem pela metade, e se a sua caneca está quase toda cheia, não seria mesquinho de sua parte não completar a minha medida? Pode passar, por favor. Então aquele homenzinho vestido de preto disse que as mulheres não podem ter tantos direitos quanto os homens, porque Cristo não era mulher. Mas de onde é que veio o seu Cristo? De onde foi que Cristo veio? De Deus e de uma mulher. O homem não teve nada a ver com ele. Se a primeira mulher que Deus criou foi suficientemente forte para sozinha virar o mundo de cabeça para baixo, então todas as mulheres juntas conseguirão mudar a situação e pôr novamente o mundo de cabeça para cima. E agora elas estão pedindo para fazer isso. É melhor que vocês homens não se metam. Obrigada por me ouvir e agora a velha Sojourner não tem mais muitas coisas a dizer. Então imagine o que é em 1851 uma preta levantar em uma convenção e dizer uma coisa dessa. Então não dá para a gente fechar os olhos para o que nós fazemos desde sempre. Falar de feminismos e interseccionalidade é entender que as nossas revoluções continuaram há muito tempo. A gente tem uma frase, né, que a Jurema Werneck publicizou, que é nossos passos vêm de longe. E olhe como vieram de longe, e há muito tempo. Sabemos que há mulheres que antes de Cristo faziam coisas, né? Depois de Cristo, em séculos e séculos, e a gente até hoje duvida da produção intelectual de uma mulher e questiona a qualidade intelectual de uma mulher preta, por exemplo. Pode passar, por favor. E aí eu quero trazer um rol muito curtinho de algumas pretas que me habitam, né? Enquanto pretas que me dizem algo que eu preciso repensar para viver e para principalmente combater as violências contra as mulheres. E a primeira que eu quero trazer é a Maya Angelou, que tem um poema lindíssimo que é: ainda assim, eu me levanto. Você pode me atirar suas palavras, mentiras, mas eu vou me levantar. E o tempo todo ela vai falando de situações que a gente passa e fala, ainda assim, eu vou me levantar. E eu desejo que efetivamente a gente sempre se levante, porque a gente precisa ter um momento de se reerguer. Ainda que a gente sente, que a gente se acomode, que a gente se acolha, que a gente se proteja, mas principalmente que a gente se levante. E ela diz assim, minha missão na vida não é apenas sobreviver, mas prosperar. Cadê os coaches, né, que falam de prosperar? E fazê-lo com alguma paixão, compaixão, humor e estilo. Então imagine o que é uma mulher preta olhar para si e dizer, eu não estou aqui para viver, sobreviver, é sobre existir, resistir, eu estou aqui para prosperar. Eu preciso pensar na minha felicidade, eu preciso pensar no que é melhor para mim. A Bell Hooks, maravilhosa, diz, enquanto mulheres estiverem usando classe ou raça para dominar outras mulheres, a irmandade feminista não pode acontecer por completo. Então eu não tenho que olhar para você e vê-la como minha concorrente. Eu preciso olhar para você e entender que a gente tem uma relação de irmandade. Eu preciso que você também seja feliz. Eu preciso que você também não seja violentada. E muitas vezes a gente fala, né, de uma suposta rivalidade feminina e a gente, infelizmente, tem práticas que dizem isso. E a gente dá munição para o machismo. A gente entrega na mão, eu digo assim, é a macholândia ainda dominando. E a gente deixando evidente, tá? Bota elas juntas, daqui a pouco elas estão brigando. Tem colegas que falam isso. Para que as violências aconteçam entre nós, o que é péssimo, né? Angela Davis, eu não quero ser igual a homens, brancos e ricos. Eu não quero o direito de explorar e excluir. Quando falamos sim de igualdade e justiça, devemos olhar para quem dedicou sua vida à luta pela liberdade. Então eu não estou aqui para dizer, olha, eu quero virar um homem branco, rico, eu quero dominar. Eu quero aqui levar as minhas e os meus. E aonde quer que eu vá, as minhas e os meus sempre irão.
Eu sempre terei mulheres próximas a mim. Eu sempre terei mulheres pretas próximas a mim, porque eu preciso que a gente chegue a outros espaços. Tenho muito cautela com essas mulheres que brilham sozinhas, porque não existe carreira solo. Se a nossa ascendência é africana, eu preciso saber qual espaço que eu também posso conseguir para você. Então, você atua em quê? Mabel, eu atuo em tal setor. Vamos lá, olhe, tem uma entrevista na rádio, quem vai é você. Tem uma entrevista na TV, eu estou lhe indicando. Agora, sou sempre eu? Tem alguma coisa errada aí. Eu não abro porta para ninguém. Que feminismo é esse? E que feminismo negro é esse? Porque a gente trabalha numa perspectiva de, tá ali, ó, do Sankofa, de olhar para trás, reconhecer quem veio antes e parabenizar. Estar e seguir o modus vivendi dessas pessoas que vieram antes e que nos antecederam. Então, se eu sou uma preta que brilho sozinha, alguma coisa há. Se eu não abro espaço para ninguém, se eu não cito ninguém, se no meu Instagram só tem foto minha, não tem foto com ninguém, eu nunca dividi mesa com... Observem que tipo de feminismo negro é esse. E eu questiono pela quantidade de mulheres pretas que eu tô vendo aqui hoje, né, na minha frente. Que tipo de feminismo negro é esse? Que eu sou a grande estrela, na minha galáxia só tem uma constelação que é a minha. Não, alguma coisa errada há. Quais portas eu posso abrir para você? De que maneira a gente pode dialogar enquanto mulheres, você na condição de mulher branca e eu de mulher negra? Então é bacana a gente entender, e eu quero trazer logo a outra fala da Patrícia Hill Collins, né? Que todas internacionais, né? Maravilhosas, quando ela diz assim: aquela que se faz passar como a história universal nunca foi universal, porque nunca incluiu mulheres negras, homens negros, pessoas latinas, muitos grupos ficaram de fora dele. E eu me pergunto, que horas a gente vai revisitar? Que horas os nossos textos terão mulheres? Terão intelectuais? Quantas doutrinadoras você já usou na sua peça? Porque a gente só fala doutrinador, parece que não tem uma mulher que está criando. Tem nada. E isso é preocupante. Pode passar, por favor. E aí eu quero trazer as nacionais, né? Dentre tantas, eu escolhi 4 maravilhosas para mostrar o que é o Ubuntu. Porque eu sou, porque nós somos. Eu não sou essa pessoa e eu não me fiz sozinha. Várias pessoas habitam em mim. Várias vozes, várias mulheres, várias aprendências. E aí eu quero trazer a Lélia Gonzalez, quando ela diz assim: estamos cansados de saber que nem na escola, nem nos livros, onde mandam a gente estudar, não se fala de efetiva contribuição da classe popular, da mulher, do negro, do índio, na época não falava indígena, na nossa formação histórica e cultural. Na verdade, o que se faz é folclorizar todos eles. E já chega. Dia do índio, todo mundo saiu da escola pintado. O que é aquilo? Aquela pintura significa o quê? E o indígena, ele faz artesanato. Não tem artista plástico, né, indígena. É sempre artesanato. E a gente bota em uma outra categoria. Cadê a exposição? De que maneira o valor, a potência dessas mulheres? As intelectuais indígenas que hoje produzem, ganhando o prêmio Jabuti, ganhando tantos outros prêmios da literatura nacional. A Conceição Evaristo. Reconhecer que as mulheres negras são intelectuais em vários campos do pensamento, produzem artes em várias modalidades. O imaginário brasileiro pelo racismo não concebe para uma mulher negra ser escritora. É preciso fazer muito carnaval primeiro. E tem gente que fala, né, Conceição Evaristo agora. Eu falei, Conceição Evaristo dos Cadernos Negros. Eu tenho aí década de 90 essa mulher produzindo. Hoje, que a gente consegue... já ouvi falar dessa escritora. E algumas pessoas nunca leram. E precisa ler. Né? Para conhecer essa potência. E aí trago também a maior filósofa negra da atualidade, que não está no TikTok fazendo dancinha e nem está no Instagram caçando like, né? Mas que é uma mulher que produz filosofia. Sueli Carneiro. O feminismo hoje passa necessariamente pelo debate sobre a questão das mulheres negras do Brasil. Então não tem como falar em feminismo sem falar de mulheres negras. Porque se no feminismo lutava para as mulheres trabalharem, eu estava sendo escravizada. Então eu tenho outra pauta para ser colocada no rol das demandas. Que não é a sua, é uma outra. E a Érica Malunguinho, uma mulher preta trans.
Classe é uma consequência de raça em territórios como o Brasil. Raça é o fundamento da nossa sociedade, não é recorte. E agora vocês já ouviram, né? Vamos fazer um recorte aqui. Vamos fazer um recorte de classe. Vamos fazer um recorte de gênero. Vamos fazer um recorte de raça. Não tem que recortar nada. Porque é por causa de tanto partido, né? Fazendo trocadilho aí com a política que a gente está do jeito que está. Se não fosse partido, fosse inteiro, talvez fosse melhor. Se abraçasse a diversidade, se entendesse. E aí eu preciso lembrar de uma frase da Sueli Carneiro que é assim, ó. Entre direita e esquerda, eu continuo preta. E ela é maravilhosa. No sentido de quantas pretas estão na direita fazendo revolução? Quantas pretas não são convocadas pela esquerda para atuarem num papel? E são fantoches. E há brincadeiras. E faz de conta. Bota ela aqui, bota nesse cargo que... Bota de uma pasta que não tem muito dinheiro. Percebe? E quando você se revoluciona, quando você reage, já não dá mais. Porque eu preciso conduzir o processo, e não que você seja essa pessoa aí, né, cheia de ideias. Pode passar, por favor. E aí, quando eu falo dos direitos, eu quero, inclusive, ver um momento de um intervalo pra gente, que foi o que eu pensei umas 10h30, tô britânica, né? Pensar aí dos direitos, pensar na quantidade de movimento que a gente faz para refletir sobre, olha, o que é que eu tenho a fazer ainda? O que é que eu já conquistei? O que é que eu posso ir além? Então eu vou dar um break rapidinho, tá certo? 15 minutinhos pra gente, água, café, banheiro, tá certo? E a gente volta já, tá bom? Começamos aí as escolas. 1827 e a universidade em 1879. Ou seja, os nossos saberes, eles estavam ainda restritos a um espaço familiar. A gente estudava em casa, tinha uma pró que ia ensinar. Olha aí, outra mulher, né, era a referência. Alguns eram homens também, porque era professor, mas assim, em geral, a gente estava ainda no âmbito privado. E aí, quando é que a gente começou a publicizar o que a gente tem? Nos nossos registros, a gente começou em 1827, com o Espelho Diamantino, um periódico. Depois, 1831, Espelho das Brasileiras. 1852, Jornal das Senhoras. 1862, Jornal Belo Sexo. 1873, Jornal Sexo Feminino e tantos outros. Até hoje, por exemplo, a gente tem coletâneas, né? Uma amiga minha acabou de lançar um livro, uma coletânea de poetisas, né? Então, hoje as mulheres já têm mais essa flexibilidade para publicação. Mas desde o século XIX que a gente tem sim publicado. E aí eu pergunto, o que foi dito que a gente ainda não colocou em prática? Será que a visão de quem nos lê hoje é como elas eram lidas, do tipo, ó, é mulher escrevendo, é mulher, já sabe, né? Mulher já sabe como é que escreve. E aí, de novo, desqualifica, né? Pode passar, por favor. E aí, outro ponto também que eu quero trazer, diz respeito, também nesse viés, né, dos direitos, é para a gente pensar quando foi que esse movimento de estar perto, de estar junto, de estar entre mulheres, como é que isso tudo começou? Primeiro que a gente precisa entender que a mobilização política ela tem um boom. Então, o que pensar, por exemplo? E aí eu quero trazer o Partido Republicano Feminino, porque quando a gente fala hoje, né, das mulheres na política, imagine uma mulher sendo agredida pelo colega de trabalho, e aí o colega de trabalho, porque você é problemática, e aí o marido dela olha para o colega de trabalho e fala assim, você não sabe o que é que eu passo em casa? Quer dizer, oi? A mulher está sofrendo violência política no ambiente de trabalho, e o marido fazendo a psicológica ali na frente de todo mundo, né? Então, hoje, quando as mulheres se mobilizam e as pautas femininas e feministas são colocadas na base, a gente não pode abrir mão disso. E aí a gente tem mulheres, por exemplo, na política que falam, não, porque a mulher tem que ganhar menos mesmo que o homem. Não, porque a mulher tem que ser subjugada ao marido no casamento. E aí eu pergunto, o que é que esse corpo feminino está fazendo pelas pautas feministas? Porque há uma diferença. Tem mulheres que lá estão que a gente até pergunta, meu Deus, querida, vamos descortinar esse olhar para ontem, né? Então aí eu trago o direito ao voto, que é tão recente, de 1932,
o Estatuto da Mulher Casada de 62, a Lei do Divórcio em 77 e a Lei de Assédio Sexual em 2001. Então, observe os saltos que a gente tem para dizer conseguimos. É por isso que a gente vibra tanto. É por isso que quando você entra na universidade, a gente vibra tanto, porque a gente precisa ver uma mulher dentro da universidade. É por isso que quando você adentra um espaço e trabalha, a gente vibra tanto, porque a gente precisa ver uma mulher preta dentro daquele ambiente de trabalho. Então, as nossas conquistas são algumas conquistas, são muitas conquistas, e a gente quer muito mais. E deixar evidente de que feminismo não é a mulher que odeia homem. Mas Mabel e as radifem, né, são as feministas radicais, né, que se estiver falando para mulheres, homem nenhum entra. E aí, assim, eu tenho minhas reservas. Colega, vamos ter um pouco de flexibilidade. Porque se a gente só falar pra gente, para os nossos pares, isso é bacana, isso é especial, mas outras pessoas também precisam ouvir e precisam refletir. Pode passar, por favor, Daniel. Então, eu quero trazer um rol de alguns programas que nós mulheres conseguimos também dentro das nossas lutas, né? E conseguimos sair de alguns espaços. Então é preciso entender que, em se tratando de direito de mulheres, quando a gente fala de Bolsa Família, isso é um fato. A gente viu aí, homem tenta pagar motel com o cartão do Bolsa Família. A gente, meu Deus, como é isso? É claro que tinha que ser um homem que ia fazer uma coisa dessa. E aí o recepcionista do motel falou, querido, não pode passar aqui esse cartão, isso aqui é Bolsa Família. Ah, não pode não, porque disse que tem dinheiro aqui dentro. Eu queria passar, quer dizer, olha o que é que ele queria fazer, né? Isso no interior da Bahia, né? Olha o que é que ele queria fazer com o cartão do Bolsa Família. Uma mulher que é comieira da casa, que é arrimo de família, ela certamente tem outra providência para dar com esse dinheiro, né? E certamente vai pagar o motel. E aí isso em 2003, né? Política Nacional para as Mulheres em 2004, o ProUni, Brasil Sem Homofobia, o programa Bolsa Atleta. Então a gente começou a desenvolver inúmeros programas e observe que a gente tem plano, que é o grandão, maior, programa, que está dentro do plano, e projeto, que está dentro do programa. Então eu vou desenhando. Plano de erradicação da pobreza. É o plano, é o maior. Dentro desse plano tem programa, como o programa Bolsa Família, que é para matar a fome. Dentro do programa Bolsa Família tem vários projetos, por exemplo, de educação financeira, porque o valor é pouco e a gente vai ter que administrar. Pode passar, por favor. E aí, outros programas que eu trago. Programa de combate ao racismo institucional, Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, Plano Nacional de Saúde Integral, Indígena, Pessoa com Deficiência, População Negra, LGBT e o programa Minha Casa Minha Vida. A gente naturalizou haver corpos pretos em situação de rua, mas a gente não tem um programa efetivo que contemple um grupo significativo de um programa habitacional. Então, é como diz a música de Lázaro Matumbi, né? No dia 14 de maio eu saí por aí, não tinha casa nem para onde ir. Aí eu levando a senzala na alma, subi a favela, pensei que um dia descer, mas eu nunca desci. E cadê o programa habitacional? O Minha Casa Minha Vida, claro, é um programa que a gente precisa aplaudir. Entretanto, não contempla tantas pessoas. E a gente precisa fazer essa ampliação. Pode passar, por favor. Então, quando eu falo de violência contra as mulheres, e a gente precisa cada vez mais se aproximar desse rol de direitos que a gente conquistou. E a gente precisa, meninas e menino, celebrar o que a gente realmente está conseguindo dar conta. Porque tem coisas que só estão aí e a gente não sabe o que fazer. Então, eu quero trazer algumas aqui para a gente passear, tá? Primeiro, notificação compulsória de violência em serviço de saúde. Teve violência, eu tenho que notificar. O que está acontecendo? E aí vai uma mulher toda roxa. Eu me bati no armário. Que armário violento, hein? E você, enquanto profissional de saúde, o que fazer, né, numa situação como essa? E aí eu coloco o marco da Maria da Penha, que é de 2006, e a Maria da Penha, minha gente, 18 anos dessa lei. E eu com críticas absurdas. Porque a gente tem que mudar algumas coisas. Precisa ainda, né? Aí, em 2008, prevenção, detecção, tratamento e segmento dos cânceres de colo de útero, de mama, colo retal no SUS. Ou seja, isso é para ontem. A gente sabe que nós, mulheres, temos que ter uma atenção mais especial. Então, é direito e eu preciso dar conta.
Aí vem Lei Carolina Dickmann, que eu já falei, que é a questão das fotos vazadas. Lei do minuto seguinte, uma mulher que foi vítima de violência sexual, ela tem que ser atendida por uma equipe multidisciplinar imediatamente. Não tem que demorar. Lei Joana Maranhão, que eu também falei, foi aquele momento que ela se viu violentada pelo seu treinador. E aí, faz o quê? Não, tem que fazer a denúncia. E aí, faz a denúncia, procura quem, né? E quantas atletas passam por isso, né? E os atletas também, os meninos. Lei de feminicídio, que ainda causa estranheza, vai fazer 10 anos no próximo ano, e há pessoas que não têm ideia ainda do que é que está falando de feminicídio. A Lei Júlia Matos, e aí eu quero lembrar dessa criança que nasceu, né, de uma mãe chamada Daniela, lamentavelmente foi um ministro negro, Joaquim Barbosa. Ela ficou a manhã inteira e parte da tarde para fazer audiência. E ela pediu, eu preciso fazer audiência, porque eu tô grávida. E ele falou que não ia dar preferência a ela. Pois ela saiu de lá, ela ganhou a causa, mas ela foi direto para a UTI. Pariu e a menina ficou mais de 2 meses hospitalizada. E o nome da menina é Júlia, por isso que é o nome dessa lei, né? Então hoje as advogadas que estão grávidas, que são lactantes, né, que são adotantes, e os homens também têm um outro olhar para essas pessoas. Então imagine essa lei de 2016, né? E aí eu sigo. Lei de importunação sexual, medida protetiva, informação sobre violência contra a PCD, né, pessoas com deficiência. Aí eu quero muito destacar, minha gente, essa lei, que é uma alteração da Maria da Penha, né? O assessor tem que ressarcir ao SUS. Obrigada, Flor. Então, como assim? Eu ainda não vi isso. Eu quero saber quantos agressores já ressarciram ao SUS, porque eu ainda não vi um. E quando dói no bolso, que é a parte mais dolorosa do corpo humano, algumas pessoas começam a acordar para a vida, né? E aí eu perguntei, inclusive, ao juiz, o senhor já prolatou quantas sentenças nesse teor? E ele falou, eu não sabia nem que essa lei existia. Percebe? Então não é culpa dele, não. E nem eu tô aqui para culpabilizar ninguém. O que eu preciso é realmente divulgar as coisas para que a gente saiba. Inclusive, tem que ressarcir a segurança pública. Porque se botar câmera, se tiver um gasto nesse sentido, também precisa dar conta dessa demanda. E aí eu sigo. Amamentação em concursos públicos, apreensão de arma de fogo de agressor, matrícula de dependente de vítima em domicílio próximo. E aí parece que não tem nada a ver, tem a ver sim. Talvez essa mulher, quando ela bata a porta de uma escola, diga, não tem mais vaga. Só que se ela for vítima de violência, a vaga vai ter que ser achada. Essa criança vai ser matriculada nessa escola. E a gente não pode abrir mão desse direito. Pode passar, por favor. E aí a gente continua. Separação judicial das vítimas de violência, apoio a mulheres marisqueiras. Mas, Mabel, uma lei de apoio a mulheres marisqueiras, você tem ideia de os desafios da mulher marisqueira? Das dificuldades que tem? Eu tive o privilégio de ser co-orientadora de mestrado de uma estudante. A mãe dela era marisqueira, ela era de uma comunidade quilombola, e ela dizia assim, eu fui uma criança que só comia frango assado no domingo. Minha mãe era marisqueira, e era marisca, era o que vinha do mar a semana inteira. E hoje ela é mestra, já aí se preparando para o doutorado. Então perceba, às vezes a gente acha que é uma bobagem. Não, marisqueira, pois elas precisam muito desse apoio. Precisa de uma política pública específica para isso. Hoje a gente vê aí editais específicos para quilombolas, para indígenas, para povos ciganos. E específico. Precisa concorrer entre os pares, né? Notificação compulsória de suspeita de violências, então já deu uma evolução aí da outra. Ultrassonografia mamária para pacientes oncológicas, semana escolar de combate à violência contra a mulher. E aqui eu quero também convocar a Defensoria Pública para pensar sobre isso. E a gente ir às escolas e a gente trazer as escolas para cá e a gente fazer essa formação. Lei Mariana Ferrer... Não, tô aonde? Tô lá. Lei Mariana Ferrer, então quer dizer, a mulher sofre violência sexual e ela é humilhada em uma audiência. Lembram desse caso, né? Da Mariana Ferrer, que o Brasil, né? E, lamentavelmente, ele, enquanto homem rico e empresário, não foi condenado até então. Né? Não estou acompanhando esse caso, não, mas até então eu não vi esse êxito nesse sentido. Programa emprega mais mulheres. Igualdade salarial. Meu Deus, Mabel, mas como assim? 2023, você falando de igualdade salarial? Pois é,
porque tem, inclusive, mulheres que acham que a gente deveria ganhar menos que os homens, mesmo fazendo a mesma coisa, né? E aí eu sigo. Bolsa atleta específica para gestante puérperas. Por quê? Porque a atleta, quando engravidava, parava de receber a bolsa. Ela, então, eu não posso engravidar. Eu não posso ser mãe. Eu só posso ser atleta. Então, hoje, a atleta, ela pode engravidar e a bolsa está garantida, né? Parece uma coisa assim, meu Deus, como ninguém nunca pensou nisso? Ninguém nunca pensou nisso, tá? E a gente aí precisa celebrar. Alteração do Estatuto da Advocacia, falando de assédio, discriminação, prioridade para a vítima de violência doméstica no Cine. Então, olha aí, de novo, falar de empregabilidade, né? De sair dessa violência também por uma questão de dependência econômica. A gente não pode abrir mão disso. Dia Nacional da Mulher Empresária. Mabel, que bobagem. Você falou de marisqueira, que é pobre e empresária. Você acha que uma mulher empresária ela não tem desafios? Quantas pessoas chegam à empresa querendo saber quem é o dono? E ela, muito prazer, a dona sou eu. E é difícil, às vezes, aceitar que é aquela mulher que fez aquele império todo. Porque, supostamente, mulher não tem cabeça de administração. É uma profissão exclusivamente masculina, por exemplo, né? E aí eu sigo. Medidas protetivas de urgência, independente da tipificação penal, programa de prevenção e enfrentamento ao assédio sexual e demais crimes, né? De dignidade sexual e violência sexual, troca de implante mamário colocado em tratamento oncológico. E às vezes você fala, meu Deus, mas a paciente, ela foi mutilada. Ela perdeu uma mama. E aí? Ela não tem condição de colocar uma prótese. O SUS precisa dar conta, né? E a gente precisa estimular que esse tipo de tratamento, que é muito além da autoestima, é você se sentir viva, né? Tem mulheres que, a partir do momento que ela perde uma mama, num momento de relação sexual, ela não tira a roupa. Porque ela não quer que o parceiro a veja daquele jeito, né? E aí é bem complicado. E continuo. Funcionamento das DEANs 24 horas, né? Ininterrupto. Pensão para dependente de vítima de feminicídio. Acompanhante em atendimento de saúde, porque até isso, a gente vai para um tratamento, daqui a pouco a gente está passando por uma situação de violência. Um médico, um enfermeiro. E aí a mulher hoje pode ser acompanhada. Porque imagine, eu preciso estar com você, para você se sentir segura. Porque você, entre quatro paredes com um médico, tá vulnerável a uma violência. Isso é um absurdo, gente. E aí eu paro aqui no final de 23, porque normalmente é meu balanço, né? Aí na minha aula do próximo ano, eu arrolo todos de 2024, para que a gente entenda a dimensão de como é que a gente está seguindo nisso aí. Pode passar, por favor. Então, existe uma questão que eu não posso deixar de pontuar, que é a questão das pessoas trans. A questão das pessoas travestis, a questão das pessoas que passam por homofobia e por transfobia. A gente não tem ainda uma legislação específica, foi enquadrado na lei do racismo, né, criminalizando a homofobia. Eu sou totalmente contra, né? Eu acho que precisa ter uma lei específica detalhando efetivamente o que é que está acontecendo. É preciso que também a gente conheça, né, e dê conta desse rol. Eu quero fazer a cirurgia de redesignação, também chamada de transgenitalização. Já tem uma portaria aí para o SUS fazer gratuitamente. O nome social, porque eu posso ter nascido biologicamente com uma genitália com a qual eu não me identifico. E eu performo socialmente uma outra identidade de gênero. E aí o que fazer? A gente já tem aí nome social para usar no SUS em 2009, no Enem desde 2014, nos documentos oficiais de 2016, no Conselho Nacional de Educação tem parecer e tem ADI também de 18 para dizer, já chega. João, aí entra uma pessoa que você vê que a identidade de gênero é feminina e você vai ficar chamando a pessoa de João? Na universidade? Na consulta médica? Imagine quantas pessoas trans precisam fazer atendimento sobre colo do útero, sobre mama e performam uma identidade masculina. E aí quando a pessoa chega, é você mesmo? E aí tem um momento do mal-estar, né, causado em plena recepção. Você nem foi atendida ainda e já começou as violências. Já começaram, né, as violências. E, no que diz respeito ao casamento, a gente está vendo aí de novo voltar esse assunto. Tem casamento homoafetivo? Não tem, quer dizer, é avanço, é retrocesso, é estagnação. E as pessoas ainda estão preocupadas.
né? Como diz Caetano Veloso, todo mundo quer saber com quem você se deita. Então nada pode prosperar. Porque isso não é do interesse. As pessoas precisam dar conta desse direito civil, né? Pode passar, por favor. E aí eu quero fazer alguns pedidos, né? Para a gente pensar o que a Defensoria Pública, o que os defensores públicos, as defensoras públicas, servidores e servidoras podem fazer olhando agora para esse protocolo de gênero do CNJ. Pode passar, por favor. Meu primeiro pedido é esse: abandonar a palavra igualdade para refletir e exercitar a palavra equidade. Igualdade é quando eu distribuo do mesmo jeito para todo mundo, partindo do pressuposto de que somos diversas e plurais, a gente não pode fazer desse jeito. Então, urge que a gente prime pela equidade. Então, aqui é uma brincadeira das bicicletinhas, mas eu consigo ver alturas diferentes e especificidades diferentes. Então, não dá para eu dar uma bicicleta gigantesca para uma criança que a perninha não vai nem alcançar. E a pessoa com deficiência precisa ter uma bicicleta adequada para ela. Ou eu estou fingindo igualdade. Tá? E aí a gente fala tanto, né? Igualdade material, igualdade formal. E eu preciso que a gente realmente reflita o que é que a gente está fazendo na prática. E aí o meu pedido, pode passar, por favor, é que a gente veja de que maneira esse curso pode acrescentar a sua praxis. Então, a avaliação do curso é uma avaliação processual. Eu ministro essa aula 1 e nas próximas aulas, onde as colegas aqui estarão para dividir com vocês, para trocar e etc., é preciso que a gente comece a pensar em alguns momentos importantes. Por exemplo, a minha proposta, enquanto pró, e aqui eu cobro na condição, né, de professora, é que as defesas sejam feitas à luz da perspectiva de gênero. Como assim, Mabel? Ponto 1. Vamos nos aproximar da etapa conceitual. Leituras, aulas teóricas, trocas. Etapa 2, procedimental. O que é que mudou? A partir de agora, não, Mabel falou alguma coisa que startou aqui. Minha próxima peça processual vai ter alguma mudança. Já é o procedimental. O meu atendimento a alguma mulher de povos e comunidades tradicionais já vai ter um olhar mais sensível para a interseccionalidade. Eu entendi o que é. Isso já é o procedimental. Então, o que a gente deseja é que nas próximas aulas, com as colegas, que as narrativas cheguem e que a gente possa ir trocando. Porque aí a gente criou um grupo exatamente para isso, né? Para que a gente vá trocando. Como é que foi a aula 1? Aí tá todo mundo esperando eu dizer. Como é que foi a aula 1? Por quê? Porque eu preciso ter a interface da aula 1 para a aula 2. Então, na aula 2, a colega já vem sabendo o que é que teve na aula 1 e precisa dar o continuismo metodológico que a gente pensou, para que não sejam coisas estanques nem paradas, né? Então, é preciso que o procedimental seja trazido. Não, Mabel, eu trabalho em tal setor, e aqui também eu quero ouvir vocês, né? Eu acho que eu já posso fazer alguma mudança nesse sentido, eu acho que eu posso oportunizar uma coisa diferente. Então, esse tipo de procedimento a gente vai decidir, né? E a gente vai ver o que é possível, o que é exequível, e a gente sempre prima por isso, né? No que diz respeito aos atendimentos. E aí eu quero trazer 2 pontos para a gente pensar, né? Primeiro, o que é uma pessoa pansexual. Já ouviram isso? O Deus Pan na literatura, né? Ele topa jogo, ele topa tudo. Então, uma pessoa pansexual, ela não busca a genitália da pessoa. Então, entrou uma pessoa aqui. Esta pessoa tem uma identidade de gênero masculina. Se eu me interessar pela pessoa, eu vou começar um diálogo e tudo vai acontecer. Aí, eu não sou pansexual. Se eu começar um diálogo com uma pessoa e perceber que essa pessoa tem uma identidade de gênero masculina, mas essa pessoa tem uma vagina, eu me desinteresso na hora. Por que eu me desinteresso? Porque eu não sou pansexual. O que eu almejo no outro é também a genitália. Então, eu sou heterossexual. Automaticamente, eu quero alguém que performa o gênero masculino e que tem um pênis. Se não tiver, não me interessa. Mas, Mabel, que preconceito é esse? Ora bolas. Eu não sou pansexual. A Anitta é pansexual. Ela se interessa por pessoas. Ela não quer saber se tem pênis e se tem vagina.
Isso é uma pessoa pansexual. É pelo Deus Pan da literatura, que é um Deus que trabalha com diversidade, que está aí para tudo. Então imagine uma pessoa pansexual, uma mãe pansexual, que procura a defensoria pública e que quer uma guarda unilateral. É melhor não, viu? É melhor o pai que é hétero top de preferência, né? Hétero, que já se casou com outra mulher, que vai supostamente dar uma família de margarina para essa criança. Então, é esse olhar que a gente precisa revisitar. Para além da mulher ser pansexual, porque eu estou falando de uma identidade dela, que é a identidade de gênero. Quais outras você conhece? Trabalha. O ambiente é um ambiente saudável para a criança, porque se você focar em um elemento, eu lhe pergunto se não é o estereótipo que está formado aí, você vai dizer, melhor não, viu? Melhor botar guarda compartilhada e olhe lá. Mas essa mulher sozinha com essa criança? É esse olhar que a gente precisa repensar, né? E aí eu quero trazer mais uma vez um olhar interseccional, pensando, por exemplo, e aí eu volto para os povos e comunidades tradicionais, que são as mulheres do campo. Como a Defensoria Pública vai pensar na aposentadoria rural dessa mulher? Aí é direito previdenciário. É, Mabel, complicado, né? Porque ela trabalha há anos. Inclusive, ela trabalha desde criança. Era para ela se aposentar novinha. Mas não tem carteira assinada. Quais são os direitos? De que maneira eu vou materializar para que essa aposentadoria seja alcançada? Então, esses desafios estão postos. Algumas pessoas já conseguem pensar sobre essas questões fora da chamada caixinha, né? Porque o nosso pensamento é cartesiano. A gente vai numa sequência supostamente lógica, pelo menos lógica para a cabeça da gente, né? E aí é difícil, às vezes, para a gente harmonizar isso tudo. Então, o pensamento desse curso, e aí eu quero, né, muito honrosamente, trazer o nome das colegas, né? Eu sei que já foi falado, né, na aula inaugural, mas eu não sei se vocês estavam lá. Eu, por exemplo, não estava, né, Camila? Estava em Aracaju no dia da aula inaugural. E aí nós temos aqui as colegas que virão, né, ministrar esse curso. A Defensoria Pública fez questão de fazer o convite, né, para que defensoras em nível nacional estivessem conosco. Então, esse curso é um curso que não tem um corpo docente exclusivamente baiano, né, e nem presencial. Essa aula, por exemplo, está sendo uma aula presencial, mas na sequência virá a professora da UFBA, né, Fernanda Ravazano, que vai trabalhar com instrumentos jurídico-normativos internacionais de proteção às mulheres. Essa aula também será presencial. Em contrapartida, na próxima aula, Violência Doméstica e Lei Maria da Penha, a defensora Luciele Almeida vai trabalhar de maneira virtual. Então, a gente vai estar alternando aulas presenciais, aulas virtuais. Depois vem mais uma aula virtual, Feminicídio, com a defensora Thaís Dominato. Depois vem mais uma aula presencial, Violências contra as Mulheres nas Relações de Trabalho, com Germana Pinheiro, que é pró-reitora da Universidade Católica de Salvador, né? Em seguida, Violência nas Relações Familiares, com mais uma defensora também, Aniteive Auras, que também vai ser virtual. Na sequência, aula presencial, Crimes contra a Dignidade Sexual de Mulheres, Thaís Bandeira, que é professora da UFBA. E, por último, a majestosa, né, Daniela Portugal, com protocolo de gênero do CNJ, também presencial. Então, cada docente que aqui chegar, ela precisa ter esse diálogo, e para que vocês possam também compartilhar o que é que já está sendo feito, o que é que já foi mudado, ou não consegui mudar ainda, eu até tentei. E é bacana a gente entender que a gente não vai falar de fracassos. A gente vai falar efetivamente do que a gente tem vontade de fazer e o que a gente pode. O que foi exequível. Por quê? E aí eu já quero dar spoiler. É possível, Camila, que a gente tenha algumas práticas tão robustas que a gente consiga publicizar. E aí é bacana, por exemplo, talvez que a gente consiga publicar um livro. E aí vai ser uma noite bacana de autógrafos, né? Se a gente pensar em trazer essas práticas, trazer essas narrativas, escrevê-las e deixar aí como um legado da Defensoria Pública. A partir do curso, práticas que foram mudando,
respostas que foram chegando e a gente publicizar isso para ficar em nível nacional e dizer, olha, a Defensoria tem alguma intervenção aí nesse sentido. Pode passar, por favor. E aí eu preciso dizer que ante o valor exposto, né, o valor dessa causa é imensurável. Não tem como a gente quantificar especificamente, né? A gente precisa dizer que falar sobre mulheres, falar sobre a nossa saúde, e eu digo de saúde mental, mas a gente vê a pessoa, ai, que pessoa maravilhosa, que pessoa incrível, e ela é. E ela guarda cicatrizes na alma. Ela guarda lágrimas que foram contidas. Ela guarda dores que não foram externadas. E não tem como a gente, na condição de mulheres e na condição de homens aliados, não acolher essas pessoas. E não dizer, pode ficar tranquila, porque aqui é um ambiente que a gente vai seguir. E quando alguém procura a Defensoria Pública, lamentavelmente, não procura numa condição de eu vim sorrir. Eu vim dividir com você uma felicidade. Essa pessoa vai dividir uma dor. E uma dor que pode não ser gatilho para você, mas é uma dor que essa pessoa carrega aí há algum tempo, né? E é bacana que a gente entenda que nós, mulheres, precisamos nos mobilizar muito para que as nossas iguais se sintam, né, contempladas com a nossa presença, mas que principalmente eu convoco todos os homens que estão assistindo, né, e Daniel que está aqui com a gente, mas que possa também mudar algumas práticas. Não dá para a gente aceitar mais e dizer, ah, é assim, porque minha mãe, porque minha avó, porque minha irmã, né? E a gente lembra coisas do tipo, as meninas receberam, por exemplo, vassouras. As meninas receberam panelas. Os meninos receberam bola. Os meninos receberam o convite a ir à rua. E as meninas o convite a ficar no âmbito privado. Não é possível que hoje a gente crie crianças do mesmo jeito. Não é possível que até hoje a gente vai continuar celebrando chá de revelação. Eu falei, meu Deus do céu, acho que não tem uma coisa mais demodê do que chá de revelação. Porque você vai saber se tem pênis ou vagina e não vai lhe dizer nada. Ou você ainda não entendeu que é uma construção social. Ah, Mabel, mas eu acho tão bonitinho, né, Damares? Menina veste rosa e menino veste azul. Não dá mais pra gente lidar com naturalidade com um discurso desse. Pode passar, por favor, Daniel. E aí eu quero trazer um rol de testemunhas, porque são testemunhas que me habitam, né? Pode passar, por favor. Autoras que eu sugiro que vocês conheçam. Então eu quero aqui mesclar a Simone de Beauvoir com esse tratado do feminismo, que é o Segundo Sexo, mas também quero trazer uma mulher preta chamada Winnie Bueno, que é maravilhosa, e fala assim, por que você não acredita em mim? E aí as meninas estavam brincando comigo mais cedo, porque eu sempre digo que racismo não é mimimi. Mimimi é minha misericórdia para a sua miopia. Porque eu estou trazendo dados concretos e dores que são minhas. Então o Winnie Bueno questiona, por que você não acredita em mim? Porque quando uma mulher preta ou uma mulher branca vem relatar o sofrimento, mas será que foi assim mesmo? Será que ela não está sendo dramática? Será que ela não está exagerando? Por que a fala da mulher é desconfiada? E eu trago um caso escandaloso no Brasil, que foi o caso da ministra Aniele Franco. Até hoje tem gente perguntando, mas será que Silvia Almeida fez? E não pergunta, como você está, Aniele? Porque eu queria me solidarizar com você. Então a fala da mulher é questionada. Essa mulher pode ser a presidenta da República, essa mulher pode ser uma ministra de Estado, da União, essa mulher pode ser uma secretária de Estado, uma secretária do município. Mas será que foi assim mesmo? Porque agressor é sedutor, agressor é agradável, agressor é simpático. Você olha para ele e fala, meu Deus, não é possível que é ele. E a gente continua desconfiando da narrativa que chega dessa mulher que foi agredida. E eu sigo outras testemunhas aí para a minha fala, né? A Judith Butler, Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. Sueli Carneiro, Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil, Consciência em Debate. A Kimberly Crenshaw, A Interseccionalidade na Discriminação de Raça e Gênero. A Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. Olha a interseccionalidade aí, né? 3 categorias para a gente pensar. A Eliette Safiotti, Gênero, Patriarcado e Violência.
e mais uma preta maravilhosa, Jurema Werneck, que é médica, tá? Mulheres Negras, um olhar sobre as lutas sociais e as políticas públicas no Brasil. Então, às vezes, a gente não consegue se aproximar de mulheres que estão produzindo porque a gente não conhece. Então, eu trago esse rol para a gente não se distanciar. A gente precisa entender que há muitas mulheres produzindo e que a gente pode beber dessa fonte, inclusive ter um contato mais estreito com essa produção de saber. Você coloca o vídeo, por favor, Daniel? E povoada é um nome curioso, né? Porque a gente sempre fala de povoada em relação à terra, né? A terra é povoada, mas eu também sou terra. A gente também é terra que povoa. Deus te ajuda, te livra do mal. É tudo bom, viu, filha? Eu sou uma, mas não sou só, minha filha. Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem fala que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem fala que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. 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 Bem, eu gosto muito dessa música, né? Que fala assim: povoada, quem falou que eu ando só? E algumas pessoas falam: ah, mas a solidão da mulher negra. Sabemos de solidão da mulher negra em vários espaços, né? Mas eu preciso entender que eu sou uma, mas eu não sou só. Que eu tenho em mim mais de muitas. Eu sou uma, mas eu não sou só. Então, ainda que a gente se veja em algum espaço sozinha, a gente não está só. E a gente precisa buscar as nossas aliadas. A gente precisa buscar e formar, e liderar, e capitanear a grande rede feminista. E eu desejo que as mulheres que aqui estão consigam entender da potência que elas são. E que os homens que aqui estão precisam entender que eles são aliados nessa luta. E eu gosto muito dessa imagem, porque essa imagem consegue trazer mulheres tão plurais, né? E essa, né, cantora, a Suede Nunes, é uma cantora em ascensão, né? Não sei se alguém conhece aqui ou já ouviu essa música, mas assim, é muito bacana pensar, né, de que maneira eu me vejo no mundo. E ela se vê desse jeito. As muitas que habitam nela, ela se vê desse jeito. Eu sou uma, mas eu não sou só. Então eu quero muito agradecer a atenção de vocês, esse momento de olhares, mas eu quero agora, claro, abrir para que a gente possa, né, trazer aí uma troca, deixar passar o microfone, porque o pessoal precisa ouvir, o pessoal que está aí, né, os internautas e as internautas precisam também trazer, não sei se pode digitar, ligar o microfone, né, mas para a gente também ouvir essas pessoas e entender que, para além de pensar no momento de fala, eu preciso agora sair do momento conceitual e começar a emergir no procedimental. Então, eu quero muito ouvir vocês no sentido de uma avaliação, né, do que a gente tratou, do que a gente refletiu, e principalmente como é que isso pode impactar, de alguma maneira, intervir no que você já faz, na sua vida, né, como um todo também, mas principalmente na sua praxis aqui dentro, tá bom? A gente vai deixar essa imagem, tá bom, Daniel? E aí eu quero começar pelas meninas que aqui estão, tá certo? E aí, se alguém for escrevendo aí, você pode interromper para dizer, para a gente tá... Tem duas, então vamos ler aqui, né? Excelente aula, excelente exposição, professora. Gratidão à professora Mabel por toda a ebulição que provoca. Ai, que bom! Temos que ser ebulição mesmo, né? Mas vamos lá, vou começar por você, tá bom? Nome e sobrenome, porque a gente se apresenta assim. Nome e sobrenome. E como é que chegou para você, né? E o que é que você pode aí fazer com isso tudo que foi dito? Pronto, eu sou Gabriela Conceição.
analista da Defensoria, trabalho no NUDEM, na Casa da Mulher Brasileira. Lá a gente atende mulheres vítimas de violência, né, que chegam pedindo medida protetiva, e fazemos também as ações de família dessas mulheres. Guarda, alimentos, dissolução de união estável, divórcio, entre outras demandas. Tem bastante... Enfim, né? O público, as mulheres, as partes são plurais de fato, mas a gente consegue perceber, no atendimento, né, dessas mulheres, a gente vê que tem mulheres de diversas cores e de classes sociais. Isso é interessante, porque a gente acha que a Defensoria só atende pessoas pobres, mas não, a gente lá atende pessoas que têm um nível social econômico alto. A gente atende mulheres... Já atendi mulheres que moram no horto florestal, mulheres que moram, enfim, que tem toda uma condição, mas que está na condição, naquele momento de vulnerabilidade por conta da situação de violência doméstica vivenciada. Outra coisa interessante dessa experiência é que a gente vê muita situação de violência psicológica e que, por vezes, pode ser até mais devastador do que a própria violência física. Mas, assim, no geral, as mulheres, né, vítimas de toda espécie de violência, ela tem um psicológico abalado, precisam... a gente percebe isso, né, que elas precisam de um acompanhamento psicológico e o Estado precisa atuar melhor e com mais intensidade nessa parte, de dar assistência a essas mulheres, assistência psicológica, um acompanhamento, porque, de fato, é uma necessidade que eu consigo perceber. Perfeito, Gabriela, muito obrigada. E assim, entender que a violência física é praticamente a última. Porque ele só vai bater, ou ela só vai bater, né, num relacionamento homoafetivo, quando entender que todas as outras violências que já foram feitas, elas não surtiram efeito, supostamente. Então a violência psicológica acontece, a violência moral acontece, a violência sexual acontece. E como a pessoa não vê a materialidade da outra pessoa sucumbir, ela continua fazendo até agredir. Então, realmente, quando a gente vê algo roxo, eu digo sempre isso, né? Quando a gente vê um hematoma roxo exposto, é porque a gente tem inúmeros hematomas na alma há muito tempo. Mas muito obrigada, Gabriela. E que bom saber que você tá lá na Casa da Mulher Brasileira, né? Parabéns. Obrigada. Queria agradecer também pela aula maravilhosa. E, de fato, como comentaram, né, é uma ebulição que se provoca, uma vontade de querer ser melhor, de aprender mais, de buscar todas essas referências que você trouxe para, enfim, né, para melhorar e ter elas também como referência. Obrigada. Obrigada. Pode passar para sua colega, por favor. Oi, meu nome é Michele, eu trabalho na assessoria jurídica do gabinete. Não trabalho diretamente com atendimento ao público, então não tenho muito dessa experiência em relação às partes. Trabalho com análise de processos, né, mais administrativos também. Mas, assim, eu acho muito interessante essa abordagem. Realmente é muito necessária dentro das instituições, principalmente, né, auxiliares da justiça. Ministério Público também seria muito importante. Eu tive uma experiência lá, então, também mais na parte de criminal, né? Tanto de júri quanto de criminal mesmo comum. E essa visão seria muito importante, assim, de ser levada lá para que possa, enfim, ser considerado, pelo menos, né, no momento lá de aplicar, enfim, a lei, promover a justiça, enfim, as partes. Muito realmente interessante. Parabéns pelo trabalho, pela fala, enfim, pela aula. É muito, muito bom, assim, ter contato com conhecimentos mesmo para expandir, né, nossos horizontes, enfim, nossos pontos de vista sobre as coisas. E buscando, né, ao final de tudo mesmo, a justiça, né, para essas mulheres, para mulheres e, enfim, para essas particularidades que não são consideradas geralmente. Obrigado. E eu desejo, assim, que mesmo na parte, né, administrativa, que você possa agora olhar esses processos de um outro jeito, né?
olhar de uma maneira mais interseccional, trazer as doutrinadoras, né, para fundamentar. Tem muita mulher potente escrevendo teses incríveis, né, quebrando paradigmas, e não é possível que os processos continuarão reinando, né, a epistemologia masculina, que não é ruim, não, ela é maravilhosa. E eu sempre digo que eu não trabalho com a conjunção alternativa ou. Não é um ou outro, é um e outro. Minha conjunção é aditiva, é agregacionista, tá certo? Vou pedir para Camila agora, a próxima, né? Tem que pegar lá esse microfone. Pronto. Antes eu vou ler um comentário aqui rapidinho, tá? De Maria Michela. Ela comenta: e percebemos o quanto as redes que essas mulheres buscam são negligentes com suas demandas. Perfeito. Meu nome é Camila Santos, atuo como pedagoga aqui na Escola Superior da Defensoria Pública da Bahia. E, assim, quando o Mabel nos procurou, né, e apresentou o curso, eu achei fenomenal, né? A proposta do curso é muito interessante, porque é um curso que vai proporcionar, né, fornecer ferramentas para que essas violências sejam identificadas, para que a gente consiga prevenir e que a gente consiga também combater, né? Além de identificar, combater também as diversas formas de violências. Porque se a gente perguntar, né, quem conhece ou quem já sofreu, com certeza todo mundo vai dizer que ou conhece alguém que já foi vítima de algum tipo de violência, né? E quando a gente fala, são vários tipos de violências, né? Violência patrimonial, psicológica, física, entre outras, ou já passou por isso, né? No meu caso, na minha família, minha tia foi vítima de violência, e assim, a gente sabe como isso afeta, né, a família como um todo mundo ao redor. Então, com certeza, vai ser um curso muito rico. Aproveitem, tá? Quem puder vir presencialmente também, né, a gente estende esse convite, porque, de fato, é uma troca muito rica. Ok. Precisa, senão ninguém te ouve, né? Lá, os internautas. Eu não sei se cabe, mas como eu tô falando... Fique à vontade. Né? Tudo cabe. Pronto. É porque, assim, foi limitada as vagas. Eu tenho colegas, né, do Nudem, que queriam, né, que queria me pagar para ter essa vaga. Falo brincando, claro. Mas, assim, só porque foi poucas vagas. E outra, eu nem tinha sido sorteada. Mas aí ampliou, e aí eu tive a oportunidade de estar aqui. Isso. E assim, eu também desejo, né, que as pessoas possam aparecer, né, para participarem presencialmente, porque eu acho que é diferente também. Claro, né, quem tá me vendo aí. Mas assim, eu acho que aqui é diferente, a gente tá junto, nos bastidores a gente conversa também, né, a gente tem esse momento da troca, da interação. Então, eu acho que é bem interessante também quem puder participar, tiver essa disponibilidade, né, em aparecer e também trazer essas possibilidades, né, de fala, de atuação, de dizer, não, eu pensei em alguma coisa, né? Alguém colocou alguma sugestão, alguma possibilidade de prática do pessoal aí da internet. Pronto. Professora, muito interessante a aula. Fiquei muito surpresa com o quantitativo de leis que regem este assunto dos direitos das mulheres. Será muito interessante aprofundar sobre eles. No mais, importantíssimo debate sobre as comunidades, várias que povoam esse Brasil. Infelizmente, residindo no interior da Bahia, temos muitíssimos exemplos de mulheres que vivenciam violências diversas dentro dos âmbitos familiares e sociais e que muitas vezes nos marcam porque resgatam violências que também nos assolam. Pois é, lamentavelmente tem isso, né? Eu só não peguei o nome dela. Pronto, Maria Michele. Porque assim, tem isso, né? E é gatilho também pra gente, e a gente sabe, né? Quando uma mulher fala da sua dor, a gente entende, acolhe, né? Compreende, mas enfim. Vamos seguir aí firmes, tá? Camila, passa o microfone pra ela aí agora, pra ela dar o depoimento dela. Todo mundo já falou, só falta você. Não é?
E aí, como é que chegaram as reflexões? O que é que você pensa na sua prática a partir de agora? Primeiro, claro, Mulher Preta se apresenta com nome e sobrenome. Foi Lélia Gonzalez que nos ensinou. Bom dia, eu me chamo Ramila Alves, né? Estou pedagoga aqui na Escola Superior. Eu, na realidade, estava muita expectativa para assistir, né? Essa aula, porque minha colega Camila estava comentando muito sobre a sua fala e como elas nos tocam. E aí, hoje eu tive a oportunidade de estar aqui. E como todo mundo falou, né? A gente aprende, a gente... parece que a gente vive. Tudo isso que você está falando parece que é real, parece que é com a gente, né? Principalmente quando você traz sobre as questões das vulnerabilidades das mulheres. Porque, por mais que a gente não passe na pele, mas acaba nos atravessando. E as reflexões eu trago muito para o nosso ambiente de trabalho, né, que é majoritariamente branco, e a gente tem o tempo todo que lutar, né, estar à frente, se fortalecer, se reconhecer. Então, eu não estou inscrita, né, mas como integrante aqui da Escola Superior, eu vou acabar assistindo, mas assim, estou muito ansiosa e vou querer continuar assistindo, porque eu acho que isso vai enriquecer muito a minha vida pessoal, a minha vida profissional. E é muito importante esses espaços porque a gente se fortalece. E parabéns, doutora Mabel. Assim, é muito legal ver. A gente se identifica, e principalmente nesses espaços, assim. E parabéns, viu? Você é um espetáculo. Obrigada. Vamos aqui agora. Vamos lá, tem mais depoimentos. Oi, aqui quem está falando é Ed, né? Estou como coordenação aqui na organização pedagógica aqui da Escola Superior, né? Mas eu já trabalhei desde quando eu entrei na Defensoria lá em 2010. Eu já entrei no Núcleo de Defesa da Mulher, já passei 5 anos, né, atuando lá no Núcleo de Defesa da Mulher. E assim, é uma oportunidade única a gente ter um curso desse, né? Todas as mulheres deveriam estar engajadas nessa temática, porque é muito importante. É o cotidiano, né? O dia a dia de muitas mulheres, e é um enriquecimento muito grande para a gente, né? Essa temática. Porque assim, as mulheres e os próprios homens também não têm a noção, né, de coisas que acontecem por aí com as mulheres. Hoje a gente tem assim uma gama bem maior de divulgação. E eu, no meu cotidiano, escuto muito algumas pessoas falarem: tudo agora é violência doméstica, tudo agora é racismo, tudo agora é negritude, tudo agora é feminismo. Isso já existia, e hoje a gente, com a potência que a gente tem aí, e a luta, né, que a gente segue, a gente está mais em evidência. Mas não é tudo. É um espaço que a gente busca, né, que cada vez a gente vai alcançando. E a gente vai chegar lá. Ainda não chegamos. Então, as pessoas que não estão muito engajadas com essa temática, né, essa sofrência da gente, enquanto mulher preta, enquanto mãe solo, né, enquanto pessoa pobre, e aí é o que falam, né? É isso, tudo agora é racismo, mas é a evidência, é a nossa sofrência, é a nossa luta. Mas a gente vai chegar lá. E quanto a você, Mabel, você assim é magnífica, né? A sua explanação é bem o real, né? A gente se identifica, mesmo que não tenha um conhecimento mais aprofundado, mas eu acho que a forma com que você traz, né, a sua didática, traz assim um interesse da gente de buscar cada vez mais se aprofundar nessa temática. E é como o Ramila disse, a gente não está inscrita, né, porque a gente está aqui na organização, mas a gente, por estar na organização, a gente está engajada aqui, a gente vai fazer parte. Né? Somos privilegiadas nesse sentido. E que bom, hein? E que bom, mas é isso, muito boa, né, a sua explanação. Já tinha assistido uma aula sua anteriormente, não toda, mas um pedacinho, e nos deixa um sentimento de querer buscar mais.
viu? Seja muito bem-vinda cada vez mais à defensoria. Oh, muito obrigada. Agora a gente vai te ouvir, viu, Daniel? Tá pensando que você vai fugir? Não, hein? A gente precisa ouvir uma voz masculina. Como é que é isso? Como é que chegou para você, Daniel, essa chuva, né, de conteúdos e também esse convite, né? Na condição de homem, também ser um aliado desse movimento, né? Do feminismo, enfim. Não existe homem feminista, tá bom? Existe homem aliado do feminismo. Bom dia, eu sou Daniel Neves. Pedi um pouquinho de desculpa que minha garganta está um pouquinho ruim, então vou falar um pouco baixo. Mas eu acho importante que seja discutido o papel, né, da mulher na sociedade e a forma como a gente pode ajudar nessa luta, principalmente com essas questões de acesso, as questões de dificuldades, porque você falou aí de muitas dificuldades que eu realmente nunca passei na minha vida. De, por exemplo, você entrar em um local, um mercado, e você ter medo de algum segurança te seguir, por exemplo. Coisas que eu nunca passei por ser um homem branco. E acho que o curso em si, a aula, o curso, pode abrir os nossos olhos e fazer com que a gente também entenda o que as pessoas passam e consiga ir mudando a sociedade cada vez mais. Ok. Agora eu quero que você faça dupla, tá? Que é a pessoa mais próxima aí de você. Façam duplas aí. Vamos lá. Já fez a dupla? Escolha aí quem vai ser número 1, quem vai ser número 2 da dupla. Vamos levantar, né? Que eu acho que vai ficar melhor. Vamos levantar. Escolha na dupla quem vai ser número 1, quem vai ser número 2. Quem tiver aí em casa ou no trabalho, né? Chame alguém aí para fazer essa dupla com você, tá bom? Pronto. Escolheu quem é número 1, número 2? Todo mundo? Então vire-se para a pessoa, por favor. Fique virado aí para a pessoa, olhando no olho. Agora, número 1. Quem é número 1? Levanta a mão. Pronto. Número 1 vai falar assim, ó. Olhando no olho. Eu vejo você. E número 2, levanta a mão agora e vai dizer, eu estou aqui. Agora, número 2 vai continuar dizendo, eu também vejo você. E o número 1 vai dizer, eu também estou aqui. Não dá pra gente não olhar no olho das pessoas que aqui estão, porque a gente precisa construir essa rede. Então eu desejo contar com cada um que aqui está. E para você que está aí na internet, eu também estou aqui, eu também vejo você. E eu desejo de alguma maneira que a gente possa dialogar, trocar. Eu quero deixar meu e-mail, todo esse material vai ser passado para vocês, a gente vai criar um drive, então todos os slides serão disponibilizados, todas as referências, os vídeos, para que você possa ler depois e entender que o trabalho é coletivo. Em Yorubá, a gente agradece dizendo adupé. Então eu agradeço a atenção de vocês, a parceria, o olhar carinhoso, os olhinhos brilhando, a cabeça balançando e dizendo, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, tá certo? Obrigada. Você bota meu e-mail, Daniel, por favor? É o último slide. E aí eu vou pedir, né, ver com Camila e as meninas como é que, quem tá na rede, como é que, aí, a do pé, e coloca o meu e-mail, tá? mabel_freitas@hotmail.com. E a pergunta que não quer calar, qual vai ser o arroba? Eu não tenho um arroba, eu não tenho rede social, e nem terei. Não é? Pois é. Deixa as farsas instagrânicas ganhar dinheiro. Eu tô fora. Porque é tanta pessoa que eu fico assim, olhando, meu Deus, o que é isso? E o povo, foda sensata. Eu falei, pelo amor de Deus. Mas assim, deixa o meu e-mail aí, porque quem quiser trocar, quem quiser perguntar, quem quiser fazer, né, alguma atividade, alguma parceria, estou sempre à disposição, estou à disposição da Casa da Mulher Brasileira. O que precisar, pode entrar em contato, que a gente faz aí uma atividade bem bacana e bem legal, tá bom? Desejo que a gente almoce bem, né? Já está quase no horário. Faltam 10 minutinhos aí para o nosso almoço, mas desejo que a gente almoce bem, que a gente tenha um final de semana tranquilo, que a gente descanse, porque a gente também merece, né? Como é que assina a lista, Camila, o pessoal da internet? Pronto, para assinar a lista, deixar a presença confirmada, porque eu sou pró. E aí, quem não tiver 75% de presença, não é? Não vai ter certificado. Então, é preciso e é bacana. E assim, aproveitem.
as defensoras que virão, né? A convite da Defensoria Pública, são pessoas muito potentes, as docentes que estão aqui em Salvador e que virão ministrar esse curso presencialmente. Eu tenho certeza de que vocês também vão beber nessa fonte, tá bom? Muito obrigada.